eu fui bem tranquila, respirei fundo, dormi bem a noite anterior, não estudei. Cumpri tudo, cara. Eu não estudei no dia anterior. Estudei até sexta, sim, mas sábado eu não estudei. Fiquei de boa, fiquei em casa, a gente ficou com as crianças, a gente aproveitou aquele dia, né, pra realmente relaxar, não ficar focada naquilo. Acordei de manhã bem, recebi meus parabéns, né, me preparei, fomos pra lá, tinha bastante gente, o fundão tava bem cheio. Bem, assim, quando eu sentei no dia da prova ali, tô aqui e controlando a emoção. Falei, não, vou ficar ansiosa. Eu sei, eu me preparei. E aí a gente tem que ficar falando isso pra gente mesma, né? Porque às vezes você vê um monte de gente, você olha pra cara e você acha, ele tem cara de inteligente. Aí você começa a ler a pessoa e achar que você é a pior pessoa do mundo, né? Por que eu tô fazendo aqui? Não, falar, não, me preparei. Olá, seja muito bem-vindo a mais um ZeroCast, o podcast oficial do Concurseiro 01. E eu aqui, nessa terça-feira, meio-dia, toda terça-feira, meio-dia, eu tô aqui. Ao meu lado está a minha excelentíssima esposa, Maria Luísa. Olá, pessoal! E hoje a gente tem aí um episódio especial. O episódio de hoje promete, porque Loves in the Air. Loves in the Air, hoje a gente vai ter muito conteúdo aí focado sobre a preparação de concurso e principalmente a rede de apoio, né? Porque a gente fala muito sobre isso. Exato. Eu acho que a família é a base de tudo. E a gente vai ver aqui como é que tudo isso funciona, né, Maria? Exatamente. E aí, queria chamar os nossos convidados mais que especiais, né? A nossa nova militar, a aluna Ellen e seu marido, que também está aqui, que veio trazer um pouco da história, de como que foi que eles passaram e a importância, né, de ter essa rede de apoio na hora dos estudos. Então, sejam muito bem-vindos. Então, eu sou a Ellen Marcelino Lancelotti, né? Olha essa classe. Né? Tenho 35 anos, sou casada já há 12 anos, vamos fazer 13 anos já. De casamento, a gente tem 2 filhos e durante esse processo aí de estudar. O João Vitor tem 9 e a Giovana tem 7 anos. Que agora estão lá com meus pais, bem cuidados, para a gente poder estar aqui. E sou enfermeira, né? Já há 11 anos. E agora, militar. Agora, militar. E o respectivo? Então, eu me chamo João Marcelo. Na Marinha eu sou conhecido como Lancelotti, né? Sou primeiro sargento mergulhador. Hoje eu atuo como instrutor de mergulho. Sou esposo da Ellen. Esse período de 12 anos, né? E tem sido uma bênção, tem sido um orgulho ser esposo dela. Obrigada. Pela organização, pela dedicação, né? O empenho que ela tem, o foco quando se propõe a algo, né? Então, não só na vida conjugal, cuidado com os nossos filhos, né? Com a nossa família como um todo, né? O lar, independente da casa ou do apartamento onde estejamos, ela sempre se dedica, né? Nesse cuidado, tá? Sobretudo cuidado. E essa organização talvez seja uma das principais características da Ellen e um dos maiores motivos de admiração. Obrigada. Tem que controlar a emoção, senão a gente chora. Era bem improvável naquela época de terminar o curso de mergulho e ir para fora do Rio de Janeiro. Então aí fui para lá, nos conhecemos e em 2012 voltei para o curso de aperfeiçoamento, também em mergulho. Foi no ano que nós estávamos concluindo as nossas faculdades, né? Ela em enfermagem, eu educação física, e voltamos. Viemos para o Rio de Janeiro, concluímos as nossas graduações e surgiu a vaga de novo de voltar para Rio Grande. Então voltamos. Isso em 2013? Isso, em janeiro de 2013 voltamos. E ficamos por lá e em 2021, pós-pandemia, naquele momento ali, eu estava tendo umas oportunidades no serviço que estavam demandando bastante tempo, né, bastante ausência. E aí começamos a refletir acerca das opções que tinha no Rio de Janeiro. Eu já estava há bastante tempo, já estava ali completando 21, 22 anos de carreira. Então, vamos voltar? Vamos. E aí pensamos acerca das oportunidades, né, que viriam para mim e para ela de concursos, né, da própria vida militar. E então decidimos voltar para o Rio de Janeiro. E aí quando chegamos aqui, começamos a estudar a possibilidade de eu me inscrever para o processo da Antártica, né?
E aí agora eu tô na finaleira agora, esperando, né? Tô na fase final, aguardando saírem os nomes da comissão, né? Do grupo base, né? De 2024 para 2025. Que faz o que lá? Para entender o que é É o grupo de militares que mantém, né? Cuidam da manutenção da estadia, dos pesquisadores, das pesquisas que são realizadas lá. E no ano passado, quando nós começamos a pensar na minha inscrição para o processo, nós já pensávamos antes, mas aí era o momento que nós entendemos. Agora estamos com a família, as crianças já estão com uma idade boa para entenderem, né? E a ausência são 13, 14 meses. Bastante tempo. Então daí vou me inscrever, ok. E aí no ano passado também ela, poxa amor, tô pensando em fazer a prova. Ela já tinha a graduação, tinha concluído o MBA dela, já estava terminando uma segunda especialização, já pela terceira especialização, e ela, poxa, eu vou tentar, tem o concurso temporário, mas é um concurso público para oficial na Marinha. Eu falei, ok, você decidir, eu tô contigo, né, como sempre foi, as nossas decisões sempre foram com esse apoio mútuo, né? Não existe, a gente parte do pressuposto que não existe, entre família não existe a decisão errada, né? Existe a decisão que um toma de acordo com a sua bagagem, né? Aquilo que a gente traz de experiência da vida, e a gente decide na ausência do outro, e quando o outro retorna, a gente trabalha a partir daquelas decisões, né? E, então, ela sempre me apoiou nas viagens. Eu tentei a prova para oficial também, né? Auxiliar da Armada, 5 anos. E os 5 anos eu fiquei na reserva, mas não consegui. Eu passei, mas não consegui classificar. E de forma que ela sempre me apoiou. O tempo de estudo, a dedicação para o estudo, né? Bastante. É muito tempo para estudar. Também com tempo de navio, embarcando, viajando, sendo acionado às vezes em aniversários, né? Finais de semana por telefone para suspender. Então ela já conhecia essa realidade. E sempre me apoiou. Falei, poxa, agora é a hora do bem positiva. E daí eu decidi, estava inscrito para a prova desse ano, eu decidi cancelar a minha inscrição para apoiá-la. E ela conheceu no Instagram, não foi, meu anjo? Foi. Vou contar a história porque foi bem inusitada. Então ela conheceu e daí foi isso. Ela, com essa organização que eu citei, né, esse foco, essa disciplina ali, quando ela se propõe a fazer algo, então o que ela fez por mim, eu tentei, né? Muito bem sucedido, amor. Tentei responder à altura, né? Então, assim, de alguma forma, retribuir esses anos de dedicação dela para que ela agora também tentasse, né? E, graças a Deus, aí, aprove Deus aprová-la, né? Dar as condições aí para que ela aprovasse, e é isso. Sobre mim. Resumidamente, é isso. Não, eu queria começar então com a Ellen, né? Entendemos porque ele foi para Rio Grande, mas e você? Né? Como você aterrissou naquele lugar, né? Não, meu pai é militar também. Então, assim, já tem toda uma história prévia, né? Meus tios são militares, a gente já vem de uma família, né? Meu avô era policial militar. E advogado e pastor. Então, já vem nesse vínculo, né? Então, eu sempre tive vínculo com as Forças Armadas. Meu pai é músico, ele é reformado, mas é músico, né? Fuzileiro. Então, eu sempre tive nesse ambiente. Meu pai viajava, eu conhecia bem a Marinha, né? Entendia, mas nunca tinha me visto como militar. Até sempre a então... filha, né? E aí, meu pai foi transferido para Rio Grande. Então, foi uma oportunidade também que ele teve lá, porque lá também lota fuzileiro. E a gente foi em 2006 para lá. Eu ainda estava fazendo faculdade. Tinha feito 6 meses de faculdade só de enfermagem. E fui para lá, com eles e tal. E fui renegada, porque eu não queria ir para Rio Grande. A gente nem sabia onde era Rio Grande, né? Aí dizia, é do lado do Chuí. Mas o que é Chuí? É a ponta aí você pensa. Final. Aí você lembra aquelas historinhas do Oiapoque ao Chuí. Aí tá de uma ponta a outra do Brasil, né? E a gente falou assim, não, tá.
E a gente chegou lá, eu me lembro até hoje, porque a gente chegou lá no inverno, no auge do inverno, de noite. A cidade tava toda apagada, escura. E lá eles usam uma luz, aquela luz amarela, então fica tudo escuro, aquela penumbra. Aí aquela chuva, a gente chegou na chuva à noite, no inverno. Não tinha ninguém na rua, ninguém. A gente passou pelo centro. Aí eu chorava, isso é o centro. Meu Deus, como é que eu tô aqui? Meu pai, coitado, a gente foi pro hotel de trânsito e eu falei, eu não quero ficar nesse lugar. Foi bem, assim, o início foi bem complicado, porque era um ambiente novo, né? E o gaúcho também é diferente do carioca. Pra se ambientalizar, mas graças a Deus a igreja é uma comunidade de fé que apoia, então a gente se sentiu amado ali e tudo isso mudou. Assim, nos primeiros 6 meses, a gente já se sentiu acolhido, participando de várias coisas, né? E tudo bem. E tava lá em 2006 em Rio Grande, comecei na faculdade e tal, e conheci ele em 2008. Né? A gente foi começar a se conhecer e tal. E Deus é muito bom que foi tudo muito rápido, assim, teve uma conexão, um propósito ali bem rápido. Né? Começamos a namorar e casar em 3 anos. Então, a gente já estava casado ali em Rio Grande e se tornou um ambiente familiar para mim lá. Então, a gente não visou voltar para o Rio, porque eu já tinha toda aquela amizade, feito faculdade, né, o ministério lá na igreja. Então, era um apoio maior da comunidade, dos amigos, do que é familiar. Porque eu só tinha meu pai e minha mãe lá, que ainda ficaram lá. Meus tios, toda a família estava no Rio. Mas a igreja nos apoiou de uma forma que a gente se sentia tão em casa. Rio Grande, para mim, se tornou meu lugar. Então, até que depois de alguns anos lá, o pessoal falava, mas você não é daqui? Eu falei, gente, não. Só me ouvi falar. É só me ouvir falar que você vai ver que eu não sou daqui, porque eu não perdi sotaque mesmo. Não perdeu nada. Não perdi sotaque. Eu só lá, porque o gaúcho fala cantando, né? Então, a gente falava assim, quando eu vinha pro Rio, eles falavam, você tá falando igual um gaúcho. Eu falava, gente, impossível, porque meu R, meu S, né? Não tem como. Mas, ai, você está falando assim, né? Que daí vai falar cantando. Eu falei, não, tá, tudo bem, isso aí realmente, né? 15 anos lá, impossível não pegar. Mas Rio Grande foi uma benção, assim, é uma cidade pequena. Quem tiver o interesse, conheça Rio Grande. Olha no mapa, né? Tem uma praia cidade. Linda. Tem a praia, né? Que era conhecida, né, como a maior praia do mundo, né? Que é em extensão de areia, né? Aí depois ela perdeu, agora tá em segundo lugar. Mas, assim, é imensa, tal. Tem, né, as suas peculiaridades, é um lugar muito bom para criar nossos filhos. A gente não quis sair de lá por isso. Porque foi uma cidade maravilhosa, assim, tudo muito perto. Então, a gente não tinha essa preocupação com violências e coisas que nas cidades maiores a gente tem que se preocupar. Então, Rio Grande foi uma cidade muito acolhedora nesse período. A gente saiu de lá feliz para uma nova etapa, né? E eu falei com eles, em Rio Grande eu nunca prestaria o concurso. Nunca prestaria. Foi aqui, no Rio de Janeiro, que surgiu o interesse. Porque lá era muito cômodo ficar lá. Era uma cidade pequena, né? Tudo muito perto, né? Eu teria que vir para o Rio de Janeiro para poder cursar. Depois voltar para tentar ver se eu conseguiria voltar para Rio Grande, né, porque tem que botar a vaga e tal. Falei assim, nunca pensei. Então, assim, quando ele falou que a gente viu novas oportunidades, foi nesse sentido também. Para enfermagem lá também, ser interior é diferente. O salário não tem piso, né? O Rio Grande do Sul não tem ainda um piso salarial, então os salários também não compensavam. A gente trabalhava muito, ganhava muito pouco, não é valorizado, não é reconhecido, né? Então, tudo isso também pesou na conta. Mas você chegou a trabalhar como enfermeira? Lá trabalhei na Hospital Santa Casa de Rio Grande, né? Que é um hospital filantrópico que tem lá. Sim, também foi bem recebida. Aqui no Rio, quando eu fiquei 6 meses, ninguém me deu emprego como recém-formada. Porque nesse meio tempo que ele veio para fazer o aperfeiçoamento, eu vim também, já tinha se casado. Fiquei 6 meses aqui, terminei a faculdade e vim. Botei currículo em tudo quanto é lugar. Ninguém. Nada. Mas a gente também vê, espiritualmente falando, que era pra gente voltar para Rio Grande depois. Se eu tivesse um emprego aqui, provavelmente eu não teria voltado para Rio Grande, não teria tido meus filhos lá. Então, né? Todas são aqueles cis, né? Então, eu não consegui emprego aqui. Cheguei em Rio Grande, botei meu currículo na semana seguinte, eu fui chamada para trabalhar lá. Então, assim, tive uma experiência profissional boa no controle de infecção hospitalar, que é uma área também que não é muito falada na enfermagem. A gente não estuda muito na faculdade. E é uma área muito legal, então gostei. Tive bastante tempo lá. Trabalhei na UTI Covid, no período do Covid também. Tive essa experiência profissional lá. Tudo foi me, né, dando suporte para chegar aqui e ser aprovada com os títulos. Tem que se ligar nos títulos, galera. Quem não se liga nos títulos, realmente, para o concurso é complicado. Então, tudo isso preparou o momento certo. Né, o momento certo, né? Nesse tempo todo. Então, antes de vocês voltarem para o Rio, não passava na sua cabeça, não cogitava. Tanto que eu acho que quando a ideia partiu de você ou dele? Então, foi isso que eu digo que é inusitado. Porque a gente veio para cá com essa visão mais na dele. Assim, você vai ter mais oportunidades lá, por ser o Rio, sede, né? Para a área dele, pra mergulhador. seria bem melhor.
Então, na minha, eu falei assim, enfermagem em si também, né? Tem mais hospital no Rio de Janeiro, né? Tem muito lugar para você Agora você já tinha uma experiência. Né? Já tinha uma experiência, já teria como eu poder direcionar, já tinha pós, né? Já tinha MBA, tinha um monte de coisa, então daria para direcionar melhor, né? Daqui a pouco, até pensei em algum concurso, mas algum concurso, naquela área, tipo assim, dos pensamentos. Não tinha nem focado nada. E aí, eu tava olhando no Instagram, por isso foi muito inusitado. Quando eu tava olhando no Instagram, aí, bem no finalzinho, acho que faltava uma semana para acabar as inscrições para Marinha. E eu tava olhando no Instagram e falei, amor, tá aberta a inscrição para oficial de Marinha RM2. O que você acha? Ainda fiz assim, será que eu faço? Aí ele falou, não faz e tal. Foi nessa conversa que a gente teve, faz, tenta, você nunca tentou, quem sabe, né? Falei, tá, vou fazer então a inscrição. Falei, amor, mas é cara a inscrição. Porque eu olhei isso, a inscrição é carinha, né? Tem que se preparar para tudo isso. Ele, não faz, vai dar certo e tal. E eu fiz inscrição naquela semana, faltava uma semana para acabar, fiz inscrição. Aí falei, amor, fiz inscrição. Aí virei para ele e falei, tá, agora eu preciso fazer um curso. Não dá para me enfiar para um concurso assim, sem fazer um curso. Aí voltei pro Instagram, num dia assim, olhando. Aí veio o patrocínio do curso de vocês, no Instagram. Aí eu olhei, aí entrei, dei uma lida, vi o que o pessoal tava falando e tal. Falei, amor, achei o curso, vou fazer? Vamos fazer. Falei, então vamos fazer. E comprei. Simples assim. Não fiquei procurando, não entrei no YouTube para procurar, na internet, os melhores cursos. Não fiz nada. Eu só li o patrocínio e falei, vai nesse. E comprei. Bem assim. É o tiro certeiro, né? Bem assim. Eu falei, amor, comprei. E vamos ver. E aí eu falei assim, então vamos ver. E comecei a estudar ali em outubro. Eu não estudava antes, para nada. Não, nunca tinha sido concurseira, nunca? Nada, nunca. Nossa. Foi ali. Falei, tá bom, vamos. Porque eu tinha 2 filhos, né? Tava com 8 e 6. Meus filhos, eu parei um tempo de trabalhar para me dedicar à primeira infância deles. A gente entrou nesse como acordo. Falei assim, olha, agora as crianças precisam de uma atenção. E eu não quero ser aquela mãe que trabalha, chega à noite e não dá atenção. Não, a gente teve filho para criar. Esse é o nosso ponto de vista, né? Então eu falei, aí parei de trabalhar e eu também, né? Rio Grande também ajudou, porque eu não pagava bem. Né? Muito tempo trabalhando, não conseguia. Meu filho ficou primeiro ano com a minha mãe e estava complicado, ele, né? Novinho. Eu falei, não, vou abrir mão de trabalhar e vou ficar. Então me dediquei até ele ter 8 anos, minha filha 6. Mãe, dona de casa. Né? Me abstive totalmente da profissão. Falei, vou ficar agora só com as crianças. E aí foi voltando para o Rio. Eu falei, tá, então vamos ver. E aí foi assim, inusitado. Tá, vamos fazer um concurso. Vou comprar isso aqui. E aí eu falei, tá, agora eu vou abrir o concurso. Vou abrir o curso, vou ver o que eu comprei. O que eu comprei que cai. Eu também não sabia nem que caía. Você não tinha visto nem o edital? Nada. Só comprei. E depois comprei outro. Exatamente assim. Falei, amor, vamos ver o que cai. Aí vi que caía. Falei, tá, tudo bem. A maior parte de Marinha. Beleza. Já vindo da vida pensando eu que... minha experiência com marido e pai... Só que não, né? E aí falei, cai português. Aí eu fiquei preocupada, porque olha quantos anos a gente tá português. Você descobriu que caía português depois. Eu não entrei, gente, em nada. Eu tô dizendo, não entrei em nada, foi bem assim. Aí eu falei, cai português, amor. Realmente eu preciso de um curso. E olha, a última vez que eu fiz foi no vestibular. Meu vestibular foi em 2007. Eu fiz o concurso em 2022, então fiquei tipo assim. 15 anos, sim. Sem estudar português. Minha irmã é concurseira, minha irmã era, né? Formada em Direito, então sempre prestou concurso, né? E eu falava, Mila, me ajuda. Aí ela me mandava os links de umas professoras lá e tal. Falei, Jeová. E falei, mas vai dar certo. Comprei, vai dar certo. E foi assim, foi bem inusitado, porque eu não estava preparada. Pensar, vai abrir concurso. Abrir nos concursos. Não, eu nem sabia. Foi tudo assim, no automático, bem assim. Bem inesperado. E como é que foi, assim, seus primeiros dias? Aí abri a plataforma, eu tô incrédula, né? Aqui. Aí eu abri a plataforma. Aí eu falei, tá, não, é muito organizada. Assim, uma coisa que eu tinha visto antes de comprar, que o pessoal falava bem da organização. E eu sou organizada, como meu marido disse. Eu sou muito organizada. Então, assim, se eu me proponho a fazer algo, então eu vou me planejar e vou fazer passo a passo e vou seguir para cumprir o meu objetivo, né? Então, abrir a plataforma era muito, né? Ainda é, né? Muito organizada, tudo bem discriminado. E eu me lembro que sempre falavam, vocês falavam e a gente, na primeira fala, a gente segue o passo a passo. A plataforma, ela tem um início. O pessoal quer ir direto para as aulas, né? Que dá aquela curiosidade, sabe o que vai, né? Como é que vai? E eu falei, não, eles disseram que tem que seguir o passo a passo. Eu levei 1 semana para fazer o passo a passo até iniciar a aula. Eu não iniciei, fiquei uma semana.
primeiro, segundo, e fui um por um. Aí tinha aquele todo motivacional, né? Que o professor vai falando e dando aqueles, né, o feedback, você tem que prestar atenção e tal. Eu fui uma aula por vez, um dia direitinho atrás. Eu falei, caraca, uma semana eu nem mexi no material. E isso é outubro, né? Pensando que a prova... E a outra coisa que eu falei com meu marido, que eu escolhi fazer o concurso também, porque a prova foi 5 de fevereiro. Meu aniversário é 5 de fevereiro. Aí eu falei, amor, isso é um sinal do Senhor. Isso é um sinal de Deus que eu tenho que fazer essa prova. Que é do meu aniversário, no dia do meu aniversário. Eu até brinquei com ele. Pô, no 5 de fevereiro, amor. Né? Eu falei, vai ser o presente da minha aprovação. E olha o pensamento. Eu acho que muitas pessoas pensariam o contrário. Pô, é meu aniversário. Eu não quero passar meu aniversário fazendo uma prova. Não, eu já falei, caraca, vai ser total. Vai ser meu presente. Eu até falei pra ele, presente do dia. E aí fui fazendo. Eu falei assim, fui toda aquela etapa. Até começar a aula, realmente foi uma semana e pouquinho ali. E fui pegando e segui o passo a passo da aprender plataforma. A estudar, tudo, porque né, eu tive realmente que aprender a estudar. Eu nunca tinha estudado para concurso. Para dizer que nunca. Quando a gente veio para o Rio, nesse aperfeiçoamento dele, eu tentei fazer a prova para carreira militar. Mas assim, foi também dessa mesma forma. Amor, vou fazer. Tá, fui lá, fiz a minha inscrição. Só que diferente dessa vez, eu não tinha comprado um curso. Peguei o edital e fui lendo pelos livros. Só que a carreira é muito maior. E é específico, muito né? Maior, é dentro da área da enfermagem. Então, era muito conteúdo. Eu estudei do meu jeito, mas óbvio que eu não ia passar, né? Não passei. Obviamente. E aí, eu falei, não. Quando eu me inscrevi, falei, não. Assim que eu escrevi pro curso, eu falei, tem que comprar um curso para me direcionar. E tem que ser um curso que me direcione. Porque eu não sei nada, né? Não sabia nem digitar, não sabia nada mesmo. E aí, abri e fui seguindo passo a passo, direitinho. Aquele cronograma de vocês, para mim, foi a bênção. E eu segui ele exatamente. Na verdade, eu consegui, como era dona de casa, então eu não trabalhava fora. Então, vocês falavam, 2 horas é o suficiente. Líquidas, né? E eu falava, não, eu posso fazer mais do que 2. Primeiro, eu fiz o método Pomodoro, que lá é ensinado, porque eu não conhecia também. Só que, para mim, era pouco Pomodoro. Eu conseguia render mais do que os 20 minutos. Você vai a pausa. Isso, eu conseguia render mais. Então, eu conseguia ficar 1 hora focada para dar pausa. Comecei a testando, e aí eu fui testando no passo a passo, indo numa aula, outra, seguindo o cronograma certinho. Aí até que eu consegui vencer o cronograma de vocês antes do tempo. Eu venci o cronograma em dezembro. O que era para acabar em janeiro lá, eu já tinha terminado todo ele. Então, em janeiro, eu fiz a minha revisão em cima da de vocês. Porque eu segui certinho. Eu falei, gente, o que fez eu passar... Tipo assim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu não fui 0,1 no concurso, não fui 0,1 na faculdade. Né? Pretendo ser 0,1 no curso, Aí sim, agora é meu foco. Mas nunca fui, né? Não sou uma pessoa extremamente inteligente. Eu sou focada, assim, e organizada. E se vocês dizem que são os meus mentores, né, de curso, que eu tenho que fazer assim, por que eu vou fazer de outro jeito? Eu vou fazer assim. Então, foi para assim, a minha vitória, creio eu, foi nesse sentido. Eu segui certinho, abri a plataforma e reconheci, fui abrindo todas, né? Tudo que tem lá disponível, fui conhecendo como é que funciona. Né? Levei todo esse tempo antes de ir afobada para aula. Falei, não, tem que ser devagarinho. Isso é exceção, tá? Em todos os quesitos, né? Não pensa que quer no concurso, não leu edital, não comprou primeiro. Fez todo o passo a passo que a gente falou. Porque o que acontece? Às vezes o pessoal abre a plataforma, muita coisa, não vou dar conta, e quer ver tudo de tudo. E por essa ansiedade mesmo de pensar, é outubro, a prova já é em fevereiro, eu preciso ver tudo o mais rápido possível. Tudo a paz. Esse é o princípio da casa desarrumada, né? A pessoa vê a casa toda desarrumada, ela entra num processo, num espiral de autodestruição. E ela começa a entrar nesse processo de ansiedade, porque ela, caramba, eu não vou dar conta disso tudo. Mas ela não vai arrumar a casa toda de uma vez. Ela precisa começar. Exato. E é aquele princípio das pequenas atitudes, né? Tem até uma literatura, arrume a sua cama, que é de um almirante, inclusive, né? Então, são as pequenas atitudes que você toma no início do teu dia. E aí, tem uma outra literatura também, Hábitos Atômicos. Adoro esse livro. E aí, eu preciso citar o comandante Santana, que também é um escafandrista. Ele que me sugeriu essas literaturas. E uma outra também de cabeceira, que é a do David Goggins. Né? Nada pode me ferir. Eu acredito que é isso. Se não falha agora. Então são essas pequenas atitudes que você vai tomando de pouquinho em pouquinho, né? Porque o copo não enche na primeira gota. Então é uma coisa de cada vez, né? A gente não sobe uma escada saltando todos os degraus.
Então a gente precisa, para chegar no segundo andar, eu preciso do primeiro degrau. E isso daí foi bem assim, vocês colocam de uma forma muito clara. Eu mostrei pra ele, eu abri e falei, amor, olha isso aqui. Falei, dá uma olhada, porque ele também fazia um curso, quando ele estava se preparando para a da Armada, né, nada contra. Ele até falou assim, depois que eu comprei de vocês, ele falou assim, o meu também oferece pra RM2, né? Foi depois que eu comprei. Um curso muito bom também. Ele falou assim, também oferece. Eu falei, você não me falou? Eu comprei, porque foi de verdade. Eu abri o patrocínio, fui no Saiba Mais, li e comprei. Foi tipo assim, eu só falei pra ele o valor, obviamente. Obviamente eu falei antes, amor, é esse valor. Mas foi informando, não foi participando, não foi pedindo autorização. Assim, amor. Porque ela não participa, ela informa. De forma nenhuma, nem pensei na possibilidade de questionar. Né? Então, assim, Aí ele, não, amor, compra. É isso aí. Faz. E assim, agora, nem questão de juízo de valor, mas assim, vale super a pena. Qualquer curso, na realidade, que vai te instruir, um curso, né, bom, que vai te instruir pro que você quer, vale a pena, não é um desperdício. Tu pensa, eu paguei aquele valor X, olha, hoje eu tô aqui. A gente fala que é um investimento. Total, é completamente. Você não pode pensar assim, vou ter que gastar com curso. O curso não gasta, se você quer passar, se você quer estar dentro daquele concurso, seja ele qual for, ele é um investimento na sua carreira. Agora, daqui a pouco, você não tem meios, realmente. Né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, vai precisar de uma ajuda, de um suporte financeiro para conseguir, né, arcar com aquele valor, mas daqui a um pouco mais você vai, né, receber todos os louros, né, daquilo ali. Então, vale a pena. Então, assim, foi bem assim, eu abri a plataforma e falei assim, olha aqui. Ele até falou assim, vou usar esse cronograma. E, vou usar esse cronograma de estudo. Eu achei muito interessante porque, assim, fora a organização, há uma progressão a proposta do avanço, curso. Né? Ele oferece primeiro a pessoa entender ao que ela está se propondo. E, num segundo momento, aquela concatenação das fases, ali, dos momentos, né? A divisão entre disciplinas. Você não satura uma de forma que depois eu tenha que rever, mas depois de muito tempo. Então, assim, há uma progressão pedagógica e partindo disso aí, você se sente muito seguro. Porque ela foi seguindo e a coisa flui de uma forma muito tranquila, não é? Primeiro que a proposta do Pomodoro também, né? É uma coisa que fisiologicamente você mantém um nível de atenção bom, e foi o que ela conseguiu fisiologicamente, parece que até 50 minutos a pessoa consegue manter um nível de concentração positiva. Ela começou com 20, depois ela, poxa, eu consigo mais. E aí parte justamente da pessoa, né? Sim. Poxa, eu corro 10 metros hoje. Amanhã eu posso conseguir, de repente, eu vou correr daqui a 10 dias, 20, 30, 40, né? Então, ela conseguiu varar esse período, ela foi no limite do que teoricamente, fisiologicamente, não conseguiu render. E a progressão, a organização que vocês propõem, para quem tentou 5 anos o curso, ela estudou 3 meses e meio, né, Flor? 3 meses, foi no finalzinho de outubro, novembro, dezembro, e a prova... E obteve sucesso. Então, assim, muito mérito da organização dela, da disciplina, do foco, mas muito também do curso, da proposta que vocês oferecem. É muito positivo, assim. Sim. E vocês são muito ágeis na resposta, o suporte. O suporte, sim, o suporte é muito bom. Muito solícitos, muito. Até os professores também, né? Sim. Não, a Ivanete, assim, né? Ele estudou junto, né? Sim, não, às vezes eu tinha... Eu ia perguntar sobre essa preparação dos dois. Né? E a Ivanete era assim, um amor, né? Eu falei com ela que eu quero convidar ela pra formatura. Eu falei, eu quero te convidar. Ela falou, eu vou, porque ninguém nunca me chamou. Ela tá louca pra... Ela assim, tem um monte de aluno que diz que vai me convidar. E eu quero ir. E qual é o limitante pra gente? O problema é saber a quantidade de convidados, né? Esse é o problema maior, porque daí cada ano é uma quantidade, né? E a gente não sabe de início agora, a gente vai saber mais pra frente. Essa é a única coisa que eu ainda não falei, você vai vir. Mas assim, eu vou fazer uma coisa familiar depois, eu não vou fazer o baile, né? Não vou fazer. Vou fazer uma coisa familiar e eu quero convidar. Vou falar assim, você vem pra cá. Não vai ser a formatura lá, né? Mas vai ser aqui, porque ela é um amor, ela sempre foi muito solícita.
Eu vinha com dúvida, às vezes de manhã muito cedo ou de noite, às vezes muito tarde. Ela, uma vez viajando, acho que ela estava na Argentina. Ela viaja e responde. E ela respondendo, eu falei... Aí teve até uma vez que eu acho que o pessoal do suporte falou, gente, ó, a gente pediu para ela não responder mais. Então, a partir de um horário, ela não vai mais responder. Porque, tipo assim, ela tá sempre respondendo e ela sempre buscando. Ela falou, gente, eu não sei, mas deixa eu procurar. E sempre com muito acervo, procurando outras pessoas, né? Outras literaturas que talvez dessem um suporte para determinados, né? Mas ela é uma moça. Os professores todos, eu gostei muito. O fato de ter 2 tipos, tinha a Ivanete, tinha também a outra professora. Eu não me lembro o nome dela, porque eu não assistia dela. Eu preferi da Ivanete, porque, como vocês viram, eu precisava do zero. Eu precisava de todo, passo a passo. E eu aprendi português com ela. Eu uso até hoje o que ela ensinava. Peguei muita coisa também do meu marido também. Pelo tempo que ele estudou também no português, me ajudou muito. Ele é muito bom no português, então eu falei, Senhor, eu preciso. Tá tudo eu se alinhando. preciso, porque assim, português é uma coisa que a gente não dá muita ideia na escola. Ele não é muito bem ensinado também. Quando a gente faz esses cursos que os professores vão dando pra gente, vão falando, gente, na escola, a tiazinha fazia assim, né? Mas não muito assim. diferente o estudo que a gente tem no ensino médio fundamental para não concurso. Não prepara para concurso. Não. Infelizmente, né? Mas o curso ali todo, assim, até aquela questão de todo dia tinha um simulado. No simulado, não. O nome é... Desafios diários. Desafios diários. Então, tinha todo dia. E no início eu não conseguia fazer. Porque eu não estava dando conta. A matéria e tal, eu não conseguia. Eu falava, amor, tô atrasada no desafio diário. O simulado, eu acho que eu fui fazer a partir do 5º ou 6º. Porque eu não estava conseguindo. Porque eu não tinha... Sim. Vocês tinham o cronograma de 100 dias. E depois vocês fizeram de 75. Né? Que eu falei, glória a Deus. Porque foi o que eu usei. Que era o que eu precisava. Porque de 100 dias eu não tinha como fazer, né? E seguia. E mesmo assim você terminou antes, né? Não, eu terminei antes. Mas assim, foi tudo por causa do foco, gente, de verdade. Eu não sou o crânio, assim. Mas foi porque eu falei, gente, eu preciso e eu quero fazer uma revisão a mais. Porque como é a minha primeira vez, primeiro concurso, é muita matéria. Eu não tinha domínio. Não tinha, era tudo a primeira vez que eu estava vendo todo o conceito. Porque aquilo que eu achava que eu conhecia, eu não conhecia para a prova. Então, eu vim de uma família naval, né? Não sei nada. Eu falo português, né? Não sei nada. E eu falei, gente, é tudo do zero. Então, assim, eu falei, tem que seguir certinho. Então, eu falei, eu tenho que tentar vencer. E aí eu fazia. Eu lembro que vocês falavam, 2 horas líquidas dá, gente, chega no trabalho, 2 horas vocês vão conseguir. E eu achava que era balela, de verdade. Meu, é balela, não vai dar certo, né? Mas 2 horas. E assim, no início eu fazia as 2 horas. Aí eu comprei um organizador semanal e eu botava o horário que eu tinha que estudar, o horário que eu tinha que dar atenção para meus filhos, porque eu tinha que parar para fazer almoço. Sim, porque era mãe, tinha uma então, casa. Eu tinha que parar para fazer almoço, parar para ensinar dever de casa, tinha que botar eles para dormir. Né, nesse meio tempo, tinha que também dar atenção para o meu marido, então tudo tinha programado, cada horário, tudo bem organizado. E eu fui falando, não, 2 horas é pouco para mim, eu consigo fazer mais. Eu comecei a ver que dentro do meu horário eu conseguia fazer mais. Eu cheguei a fazer 10 horas líquida, dava para fazer. Quando eu conseguia organizar, fazia. Então é nesses dias que eu conseguia, vou puxar, vou fazer mais. Então fazia os exercícios, eu seguia realmente aqueles quadradinhos que tinha lá, uma matéria, a outra matéria, os exercícios, eu seguia todos eles e aí ia dando check. Cada um que eu cumpria. Às vezes eu trocava um dia ou outro, que eu vi que conseguia juntar. E fui fazer. Eu segui, porque eu não trouxe. Eu era para trazer. Eu esqueci. E tava em cima da minha cômoda. Tá todo o material lá. Tá todo separadinho, porque eu quero. Todo. Eu falei, cara, eu ia levar. Mas eu na pressa esqueci, que eu ia mostrar o cronograma todo. Cada dia eu sublinhava, às vezes deixava... eu não consegui completar o exercício hoje, do dia de hoje. Eu deixava ele circulado no dia seguinte. Eu revia e puxava aquele outro para fazer junto. E eu fui seguindo todo ele. Aí chegou um momento que eu vi que, poxa, dá para eu render. Quando ele falou que me deu apoio, ele parou de estudar. Então, ele tirou férias um período. E a responsabilidade. Né? Aí eu falei, ele falou, amor, vou tirar férias. Ele tirou um mês de férias para eu poder estudar. Então, nesse período, aí que eu fazia essas horas maiores. Porque daí, meu marido também cozinha. Então, meu marido ama cozinhar. Então, ele fazia o almoço, ele ficava com as crianças ensinando. E eu ficava estudando o tempo que eu conseguia no quarto. E separado, assim. Uma outra coisa que eu acho também que o pessoal tem que entender, para estudar, não dá para você estudar na sala. Não dá para você estudar com qualquer outra coisa ali te atrapalhando, que possa te atrapalhar, né? Eu ia pro quarto, fiz um cantinho, no nosso apartamento, que é um ovinho, fiz um cantinho para estudar do lado da cama ali, ó. Me sentar numa mesa, não ficava na cama estudando, ou em um local desconfortável. Então, eu preparei o ambiente de estudo. Eu colava um monte de coisa. Os professores me falavam, colava na parede. A parede estava toda cheia de adesivo lá, marcado. Falavam para fazer isso. Eu ia lá e fazia. Falei, gente, se a gente compra um curso para seguir,
tem por que eu falar, não, mas eu sempre estudei assim. Mas onde você tá? Será que deu certo? Você estudar assim até agora? Né? Então, você falou, não, tem que seguir. E daí eu alterei minha rotina para seguir o passo a passo. E deu certo. Não é porque eu sou a melhor. Porque eu segui. Sim. E foco. Eu acho que o principal é foco e organização. Às vezes a pessoa vê que é muito conteúdo, né? E realmente é. Às vezes a pessoa está tentando 1, 2 anos. Teve um colega que passou comigo que estava 6 anos tentando. Né? Às vezes não era prova, era um título, alguma outra coisa que também tem que ser pensado. Mas é aquela organização. Não, ó, vai dar certo. Então, uma vez aqui, eu fui fazer simulado depois. Os simulados ao vivo mesmo, eu acho que eu fiz só os 3 últimos. Porque eu não conseguia fazer ao vivo. Porque domingo de manhã a gente vai pra igreja. Então, eu tinha que deixar de ir pra igreja pra ir. Pra fazer. Aí, no início, eu não deixava. Eu ia pra igreja, aí pegava o simulado, num horário depois. Não consegui, no início, fazer aquelas horas que nem vocês falam. Ó, se fizer depois, pega o mesmo horário, né, o período de tempo, pra poder ver certinho. Não conseguia também. Fazia às vezes à noite, às vezes eu fazia num outro dia, mas fazia. Fazia. Dava o check, né? Dava ali, eu fazia. Aí às vezes eu comecei acertando pouco, daí eu fui evoluir, não me desesperei, porque eu falava, ai amor, acertei só, sei lá, 20. Ai, e agora? Não, vamos de pouquinho em pouquinho. Ah, eu acertei agora e ele sempre me motivou muito, eu acho que isso é a diferença. Porque quando você está num ambiente que não te motiva, tipo, a pessoa não vai e fala, não, te estimula, né? Não, mas é porque tá no início, você vai melhorar. Não, continua, não desiste, não desanima, tenta fazer isso e te motiva, você ganha força. Você está num ambiente que a pessoa fala, larga isso aí, vai tentar outra coisa. Você não vai conseguir ainda. Tem gente que às vezes é pior, né? Você não vai conseguir, você já não viu, tá tentando tantos anos e não consegue, desiste. Acho que isso também faz a diferença, né? Acho não, tenho certeza. Então, a motivação dele falando sempre comigo, não, você vai conseguir, continua. E ele, amor, tô com dúvida, não sei, alguma coisa de marinha, tradições navais. Amor, tô com dúvida, não sei o quê. Não entendi. O professor explicava e eu não entendia. Eu ia lá, me explicava. Não, amor, aí me explicava com uma outra forma, outra didática. Entendi. Pronto. Sim. Aí já abria aquele caminho, ok. É porque você tem marido militar e eu que não tenho. Vai conseguir também. Não, né? Ele me ajudava, mas daqui a pouco tem um conhecido. Na internet, às vezes tem uma explicação um pouquinho diferenciada. Tem meios, né? E é manter o foco. E em que momento, assim, você percebeu que você tinha chances reais de passar? Porque você vai tendo uma progressão de estudo, né? Eu falo que o check que você estava dando é muito importante porque você consegue ver teu progresso. Isso. E você falou que fez simulado só no final e em partes. Né? Mas tá tudo bem. Passou. Né? Passei, deu certo naquele momento. Porque eu acho que é o termômetro que a gente tem, né? Eu tô fazendo questão, beleza. Mas a hora que eu paro, tô fazendo prova anterior, que eu tô fazendo simulado, é onde eu consigo sentir mais o meu progresso. Sim. Com você, quando que foi esse momento em que você olhou até pra ele e falou assim... Eu acho que vai rolar mesmo. Foi só no fim. Quando eu realmente fiz o simulado à Vera. Me sentei, fiquei aquele tempo ali fazendo e vi que, porque eu tinha uma meta. Eu falei assim, eu olhei, né, nos anos anteriores e vi a média de quem passava, né? Que tem aquela média ali, que no meu caso da enfermagem era 104, 105, era a média mais ou menos que o último colocado conseguia entrar, né? Então eu falei assim, tá, aí... Tirava o ponto de título ali um pouco, né? Via assim, tá, na mas prova... Mas tinha que ir pra segunda fase. Né? Pra prova, eu falei assim, se eu fizer 80, tá bom. Se eu conseguisse 80, então a minha meta era fazer 80. Então, eu já botava lá, 80. Não conseguia fazer 80 até os finais. Tipo assim, eu fazia 60 e pouco no início. Pô, não tá legal. Então, assim, mas eu não desmotivei. Falei, o foco é 80. Então, tem que chegar a 80. E aí eu falei, tá. Então, eu fui fazendo. Eu fazia os simulados, fazia semanais. Eu sempre fazia. Só que eu não fazia de acordo com o cronograma, porque realmente não dava. Sim. Mas eu sempre estava fazendo os simulados. Aí meu problema era mais em português, realmente. E português tem peso maior, não adianta. Português tem peso maior. Então, eu focava no português um período. Aí, tá, consegui chegar. Eu falava, eu tenho que fazer 25 de português, pelo amor de Deus. Então, eu ficava naquela. Tem que ficar fazendo, tem que tentar fazer 25, tentar... E aí fui evoluindo, mas realmente falei assim, pô, eu tenho condições? Foi no final ali, dezembro, que eu fiz o simulado e vi, tá, realmente agora eu fiz 80, que aí eu conseguia chegar a 78, 75. E os nossos simulados são um pouquinho mais pesados. A amada, quando eu olhei, eu falei, Jesus. Porque a gente via as anteriores, porque também a gente, no cronograma de vocês, a gente só vê as provas só no final. É depois que venceu todo o conteúdo, fez todo o simulado de vocês, é aí que a gente pega as provas. E eu só peguei também no final, eu não peguei antes.
Eu fui seguindo o simulado, falei, Jesus. Aí o pessoal só falava, o simulado tá muito difícil. Esse simulado, meu Deus. E essas questões? Porque, meu Deus, vinha umas questões que você pensava, de onde tá vindo isso, né? E aí era bem puxado, realmente. Eu falava, não, se no simulado, o pessoal falava, se no simulado você conseguir, na prova vai conseguir. A Vera vai dar certo. A Vera vai dar certo. E aí eu fui motivando. Então eu ficava. Aí quando eu entrei na casa ali dos 75, eu comecei a sentir falei, não, tá certo, tô indo pro caminho certo. Porque o foco era 80, que já é uma nota bem alta para tirar. É uma nota bem alta. Eu falei, não, mas eu tenho que ter garantia que eu vou entrar. Eu não quero ficar na berlinda. E, pô, eu falei assim, amor, se eu ficar na berlinda, eu nem tento ano que vem. Eu sou meio que dessas. Eu falei assim, olha só. Se não der, nem tento. Nem vou tentar mais. Eu dizia pra ele, amor, se eu ficar muito abaixo, eu nem tento mais. Aí eu vejo outra coisa. Porque tem as crianças, eu tenho filho, tem um monte de coisa. Eu não vou ficar perdendo aqui, porque a gente abre mão. Sim. E com criança, cada perde dia pra eles coisas. É diferente. A visão que eles têm é que você tá, tipo assim, deixando eles de lado pra uma outra coisa mais importante. Tanto é que meu filho falava, você só sabe estudar. Meu Deus, estuda. E não me dá mais atenção, porque eu saí de uma mãe que era 24 horas servindo eles, brincar, né, fazer o que eles queriam, dar atenção, quer comer pipoca, quer cineminha, isso, aquilo, outro, dentro de casa, pra ir pra estudar. Então, pra eles é uma mudança maior. Com certeza. E eu não tinha o apoio dos meus pais, como eu tô tendo agora. Então, era só nós dois e eles. Então, eu tinha que tentar vencilhar tudo isso e conciliar. Falei, eu não vou ficar fazendo isso 2, 3 anos. Passei, não passei. Vida que segue, vamos pra próxima. Bem tranquila, bem em paz. Né? Bem de boa, a mente bem tranquila quanto a isso. Aí eu falei, tá, então meu foco é 80 pra eu passar e passar bem. Quero passar bem. E aí fui focando, mas no final, sim, eu chegava a 78. Teve, acho que uns 2 simulados que eu fiz 80. Aí eu falei, glória a Deus, tá certo. E foi no final. Foi fazendo, aí foram os dias que eu não fui realmente pra igreja. Aí eu orei e pedi perdão. Falei, Senhor, é para um bem maior. mas estou em espírito, tava né? te mostrando que você tava no caminho. Aí eu tava em espírito, Senhor, me ajuda. E aí, sim, eu fiz 80 em um. Falei, não, tá certo. Mas isso foi pro final, dezembro. Aí, em janeiro eu já tava fazendo a minha revisão, né? Porque eu já tinha vencido e já tinha feito também as provas. E falei, pô, a prova é mais fácil. A prova é mais fácil. Daí, na prova, eu tava conseguindo ficar tipo, português também. Só que, para nossa surpresa, a prova do ano que eu fiz foi muito diferente. De todos os anos. Muito. Quando eu vi Maverick, quase tive um negócio, né? Top eu Gun. falei, como assim? Top Gun? E eu tinha visto o filme, que também foi tranquilo. E eu acertei essa questão. Porque essa prova que veio, eu não sei se a Marinha vai mudar realmente a estruturação da prova. Porque ela fazia você pensar muito. Tu tinha que ter mais interpretativo. Né? Você tinha que ter o conhecimento prévio, sim, de todas as matérias, todas as questões, mas eles jogavam como se fosse estudo de caso, uma coisa assim, você tinha que pensar a respeito daquilo que você já sabia, a resposta. E eu acho que isso deixou a galera preocupada, porque estava meio que na decoreba, né? O que é liderança? Liderança é isso. Simples assim. E não era. Eles davam todo parecia realmente um estudo de caso, né? Toda uma situação para você analisar com o seu conceito e ali descobrir qual daquelas alternativas era a que mais, né, cabia naquela situação. Então, foi realmente um concurso mais tenso, pergunte. Como que foi, assim, com os seus filhos, né? Você falou que um já não gostou muito que você estava estudando. Mas você sente hoje, por ter passado na Marinha, que eles sentem esse orgulho, que eles conseguem entender tudo que você fez para chegar hoje? Sim, então, meus filhos têm agora 9 e 7, né? Então, eles são bem pequenos. Assim, eles acham legal de eu ter passado, mas eles ainda não têm essa maturidade. Falar, puxa, mamãe passou no concurso. Que legal. Que eu queria que eles tivessem. Não, eles não têm. Mamãe vai dar mais presente. Tipo isso. A gente tenta colocar na mente deles, né? Porque a gente tem a nossa forma de criar as crianças é de uma forma bem aberta, no sentido assim, eles sabem tudo o que está acontecendo. A gente não engana, não finge, não mente. Mamãe vai agora estudar. Mamãe vai fazer um concurso. Sabe o que é isso? Eu vou lá e explico. Olha, papai não é militar, o vovô, né? Então, a mamãe vai fazer... E a gente tenta sempre explicar. Mas eles ainda são bem imaturos. Então, assim, porque nossos filhos são crianças. Sim. De verdade. Não tem essas coisas de youtuber, não tem essas coisas de influenciador. Não tem. Eles são criança. No mais puro e simples, né, conceito de ser criança. Então, assim, eles não entendem. Realmente, quando eu comecei a estudar, mamãe agora vai fazer isso. Aí eu deixava eles vendo um desenho, que daí a gente dá aquela bonificação, né? Já que a mamãe não tá aqui, então eu deixava ver um desenho, deixava brincar mais, deixava um pouco mais aberto, assim, para eles poderem escolher o que eles queriam fazer. Mamãe, agora eu quero imprimir.
Meus filhos gostam muito de desenhar, imprimir. Vamos imprimir, deixar para eles brincar. Para eles não sentirem, tipo assim, poxa, a mamãe tá me abandonando. Que eu não queria de forma nenhuma deixar isso transparecer para eles. Porque não era isso, mas a criança ela vai receber essa informação. Por que não tá aqui comigo? Porque ele escolheu aquilo lá que é mais importante. Que é para eles, mas não conseguem. Mas eles não conseguem, né? Eles não conseguem compreender isso. Então a gente deixava bem claro. Ah, mamãe, agora eu quero brincar. E eu às vezes fazia. Não vou estudar agora. Agora eu vou dar atenção para eles. A gente, como adulto, também precisa ter essa noção, né? Esse equilíbrio. Né? Tipo assim, eu tô vendo meu filho, poxa, ele tá quase implorando a minha atenção. Não, mas eu tenho que estudar, porque hoje eu não pretendo 2 horas líquidas. Não, hoje eu vou fazer 1 hora, vou fazer meia hora ou não vou fazer nenhuma. E eu vou ter que saber lidar com isso e não meus filhos. Eles não podem. Pela idade que tem. Pode ser pequenininho, pode ser daqui a pouco mais velho, um adolescente, daqui a pouco compreende um pouco melhor, né, a situação, mas entender, daqui a pouco ele quer ter um momento só de conversa contigo, ele quer ter aquele momento, poxa, né, desopilar. Até ele da escola, ele quer sair, se divertir, quer ver Netflix, sei lá, fazer alguma coisa. A gente tem que entender, porque os pais somos nós, né? Sim. A gente precisa compreender isso. Mas eles ainda não. Eles agora reclamam. Poxa, você não tá mais em casa. Tá no curso. Porque agora eu tô no curso, então você não tá mais em casa, eu quero você em casa. Eu chego em casa, é uma outra dinâmica também. Sim. Né? Eu tenho, graças a Deus, o suporte dos meus pais. Tem colegas que não têm. Então é um pouco mais difícil também lidar com isso. A gente tem que se preparar psicologicamente também para o pós, né? Pô, passei super feliz, né? Aí tu fica naquela expectativa para começar o curso, que só vai começar lá no final do ano, né? Quando passa no início. Mas já ir preparando a casa. Se você não vai ter um suporte, olha, é assim. E já tratando isso para que na hora, quando você realmente for pro CAW, não ser aquele choque. Pô, mas ninguém me disse que ia ser assim. A família já está preparada também para isso, né? Eu acho que isso também fez a diferença pra gente lá em casa, né? As crianças, mesmo eles sem saber, a gente sempre falava, ó, lembra? Eles falam, lembro. Daqui tantos dias a mamãe vai ficar uma semana fora. Né? Daí a gente tenta, mas aí quando tem final de semana, a gente sai, vamos passear? Vamos. Pode ser na praça, na esquina. Vai comprar um Kinder Ovo. Meus filhos amam Kinder Ovo. Se eu trouxer um Kinder Ovo, comprei eles no dia. No dia, já tá tudo de boa. Pô, muito esse Kinder Ovo, acabou todo o estresse, toda a preocupação. E assim, você vai vendo, meu filho gosta disso. Então, poxa, naquele dia, por que não fazer aquele agrado? Né? E não é para comprar, mas é para eles entenderem que você tá prestando atenção neles. Sim. Poxa, a mamãe sabe o que eu gosto, a mamãe fez, ou o papai, né? Seja quem for. E eu acho que essa é a diferença. Mas assim, é difícil. E às vezes você vai ter que abrir mão de estudar. Mas isso não vai determinar o seu fim, né? A sua aprovação não tá naquele dia que você deixou, mas tá naquele dia que você deixou por causa para ir numa festa, ou porque você deixou para ir beber, ou porque você deixou para ir em outro compromisso. Aí sim, se vierem essas várias exceções, aí pode ser que a tua aprovação realmente fique ali. Mas se é para um momento ali familiar, que daqui a pouco você vai compensar, não vai. A gente fala que é necessário estudar, mas ele pode não ser a prioridade. O estudo pode não ser a prioridade naquele momento para você, né? Sim. Então você pode ter alguém doente, nem que você falou, eu preciso dar atenção para os meus filhos. Então, por mais que seja necessário, no dia pode ser que não seja a prioridade do seu dia. Então, ele não pode determinar aquele teu dia. Exatamente. Você tem que saber, né? Sentir o ambiente. A gente usa muito isso agora. Vamos sentir o ambiente. Você tem que saber sentir o ambiente em casa também. Então, daqui a pouco, não é o momento. Daqui a pouco, se é uma esposa ou o marido, enfim, o cônjuge. Pô, tô vendo que hoje ele não tá legal. Pô, vou me trancar e estudar? Não, vou ver o que tá acontecendo, né? Vou dar aquela atenção. Sim. Mudar um pouco daqui a pouco o horário de estudo, poxa, reorganizar. Porque o cronograma tá ali para nos ajudar, né? Ele dá aquela direção certeira. Mas daqui a pouco um dia você não vai cumprir. Então, como é que você remanejava? Eu ia lá e remanejava, escrevia, ó, isso aqui é para tal dia, mudava às vezes as datas. Para poder conseguir. Porque é flexível com o seu cronograma próprio também, né? Sim, que às vezes a pessoa, né, fica ali, não, bitoladinho. Meu cronograma, pá. Não vai rolar, né? A vida, ela tem altos e baixos, ela é flexível. Daqui a pouco acontece uma coisa que você não estava esperando, um acidente, um incidente, ou algo, enfim, né? E você tem que saber lidar com aquilo. Se a pessoa ficar muito restrita, ela não vai ter como ser flexível o suficiente para fazer. Não, ali eu mudo, aqui. Eu acho que isso fez a diferença aí pra gente. Eu ia perguntar sobre... Você falou sobre a dificuldade deles na preparação. Mas e a sua dificuldade em estudar e pode estar cansada? Você via eles também como a fonte de inspiração? Como é que você usava isso? Sim, entendi. Às vezes era difícil de pegar do porquê estar estudando, né? Porque às vezes você via lá aquele monte de matéria, às vezes você não ia bem num dia, naquele diário. Putz, errei tudo. Eram só 3. Mas errei as 3. Né? Porque o diário são só 3 questões. Aí tu, putz, errei as 3. Ai, não tá servindo de nada. Pô, eu errei as 3. Não, peraí.
Aí tu pensava, não, mas por que eu tô fazendo? Não é agora, né? Hoje eu não tô legal, daqui a pouco um dia que a gente não tá bem. Ou daqui a pouco uma preocupação, aí tem que pagar conta, ou tem que fazer alguma outra coisa e você, né, dá aquela balada, putz, hoje será que eu vou conseguir? E aí você foi mal. Mas assim, você vai pensar, mas não é aqui agora. Tô pensando o quê? Para uma melhora da qualidade de vida? É porque eu penso muito, claro, o dinheiro ele é bom? Claro que é bom, né? Se eu não falasse, seria hipócrita da minha parte. É claro que o salário é muito bom, mas ele não é tudo. O que eu tô fazendo além de ser militar ali? Eu quero influenciar pessoas. Meu objetivo com a minha profissão, eu escolhi ser enfermeira para ter acesso ao paciente e ali poder trazer uma palavra de conforto, de consolo, ou alguma coisa que traga ânimo, uma mudança, né? Porque uma pessoa em leito de hospital, ela não tá ali porque ela quer, né? Sempre tem um motivo ali por trás. Então, a minha profissão eu escolhi por isso. Por que eu quero ser militar? Para poder influenciar também pessoas. Ainda mais como oficial, você tem um nível hierárquico, né? Que você influencia muitas pessoas, né? Estão sob seu comando. Então, eu tô ali com um propósito. O propósito da prova é só um meio para eu chegar ao fim. Então, assim, não, hoje eu não fui bem, não fui legal, mas aqui tem meus filhos que estão se inspirando também na gente. A gente sempre falou isso. Você vê papai e mamãe estão sempre estudando. Então, tem que estudar. Você quer ser o quê? Lá na... Ai, não sei o que eu quero ser. Mas você vai querer ser alguma coisa. E você precisa de algo para te levar para ser alguma coisa. Né? Então, tem que sempre estudar. Olha, a gente aqui, a gente está estudando. É por vocês, é para vocês. A gente não está estudando para gente, para eu ter um cargo. Estudando para poder daqui a pouco ter um passeio mais legal, poder viajar para um lugar que a gente hoje não tem condições, mas mais para frente a gente vai poder ter oportunidade de conhecer novas culturas, enfim, né, de tantas coisas, não é só brinquedo. Sim. Porque criança pensa em brinquedo, né? Mamãe vai poder me dar uma casa da Barbie, custa 5 mil reais. Mamãe vai pegar todo o salário dela e vai me dar a casa da Barbie. Não vai ser assim. Mas a criança vai pensar nisso. Não, a gente pode, você não queria ir em tal lugar, então agora a gente pode. Então, quando a gente está estudando na prova, a gente vai pensando em tudo isso. Ó, o que eu quero, qual é a visão de futuro? Que isso está dentro da liderança, né? Que a gente estuda. Qual é a visão? Minha visão do futuro melhor. Então, seja ele financeiro, seja ele a qualidade de vida. Daqui a pouco eu vou sair desse ambiente de que eu moro e vou ter condições de ir para um lugar melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor. Então, o foco é no futuro, né? Aquele ali, naquele dia, daqui a pouco não foi um dia bom. Então, bom, vou dormir pensando que hoje não foi um dia legal, mas amanhã vai ser. E trabalhar para ser. E eu acho que é muito a questão do controle das emoções, da mente. Se a pessoa não conseguir controlar as emoções e a mente dela, ela mesma acaba se derrubando, né? Então, pensar sempre assim, não, vai melhorar. Seja a fé que a pessoa tenha, seja a esperança, enfim, né? Destino, né? Cada um acredita numa coisa. Mas pensando assim, não, tem algo melhor para mim. Eu tô nesse mundo por um propósito. E eu vou cumprir o meu propósito, então é um dia de cada vez. Não se auto-sabotar, por favor. Eu queria perguntar para o Lancelotti agora sobre essa rede de apoio, né? Porque você serviu como uma âncora para ela ali, para estabilizar tudo, para poder ter essa base, mas ela foi também o contrário em alguns momentos para você. E como é que você foi essa retribuição, né? Porque ela também fez a mesma coisa que você fez, que ela agradeceu e tudo mais. Ela também fez essa base para você. Como é que foi a troca de vocês dois, né? O quão importante é isso também? E eu queria também, junto com essa pergunta, eu perguntei para ela, queria perguntar para você também. Qual foi o momento que você percebeu? Ela tá no caminho, ela vai conseguir, então eu vou dar agora o meu máximo também pra gente conseguir junto. Sim. Respondendo a primeira tua pergunta, essa decisão foi muito fácil. Foi muito fácil, até pelas características dela mesma, né? Poxa, eu vou fazer, então ok, ela decidiu fazer, eu sei o quão resiliente ela é e o quão organizada é. Isso daí já é um baita combustível para a pessoa que vai apoiar. Isso é um combustível essencial, elementar, né? Caramba, eu estou apoiando quem verdadeiramente vai se dedicar. Então, se apoiar quem tem esse tipo de foco, esse tipo de disciplina, é aquele investimento. Você não está gastando tempo, você está investindo tempo em alguém que vai honrar o tempo. Porque a gente aprende ao longo da vida. Eu não falei a minha idade, né? Eu tô com 41, não me considero mesmo uma pessoa avançada. Assim, a minha idade, bem garoto até, por uma série de questões. Mas assim, você vai aprendendo com o tempo que o tempo talvez seja o que você tem, talvez não, com certeza, né? Uma convicção que eu tenho, é a coisa mais importante que eu tenho, de maior valor. Porque esse tempo que nós estamos aqui
ele não volta independente do dinheiro que eu tenha, ou do poder que eu tenha, da quantidade de formação que eu tenha, de títulos que eu tenho, não importa. Isso tudo aí se torna muito irrelevante diante do tempo. E a gente aprende também que o nível de prioridade que a pessoa tem acerca de família, trabalho, fé. E eu não preciso perguntar quanto que a família é importante para você. Porque a quantidade de tempo que aquela pessoa ali ela investe naquilo já diz acerca do que aquilo tem como prioridade para ela. Porque muitas vezes do que a gente publica nos perfis é aquilo que eu gostaria de ser ou aquilo que eu quero que as pessoas acreditem que eu sou. Então, eu pareço ser e não verdadeiramente sou. Então, é uma leitura muito mais prática, muito mais dinâmica, muito embora seja empírica, mas é observar o tempo que aquela pessoa destina para algo. Aquilo pode ser uma fase da vida dela, eu preciso me dedicar mais nesse momento ao estudo, ok, mas eu estou investindo naquele tempo, aquilo ali tem sido prioridade. Então, foi muito fácil, muito fácil. E nós temos uma dinâmica familiar enquanto casal também, e que a gente tenta levar para os locais, para as pessoas com quem nós convivemos, da questão da saúde mental, né? Hoje em dia a coisa é tão discutida, né? As pessoas vencem na vida financeiramente, viajam o mundo inteiro, e existem tantas propagandas nesse sentido, né? Viaja porque você vai ser uma pessoa melhor, então frequente esse tipo de ambiente e você vai se tornar uma pessoa melhor. E o que nós temos visto é um número muito maior de pessoas que desistem da vida. E a gente acredita que presente não foi por um acaso, né? Futuro é aquela probabilidade, né? Existem diversas possibilidades. O passado já está feito, já está concretizado. Não é aquela brincadeira para aquilo que não tem solução, solucionado está. É uma frase, em alguns contextos, em alguns aspectos, muitos até verdadeira, mas o passado ele já está construído. O que eu faço a partir de agora. E aí esse presente, essa oportunidade de eu fazer o hoje, de eu construir o amanhã. Até com relação às crianças, né, a nossa vida como um todo, hoje, o que eu vou fazer com esse dinheiro a mais? O que eu vou fazer agora com isso que a gente está conquistando enquanto família? Quando um ganha, né, a gente ensina os nossos filhos, porque a gente acredita nisso, que quando um da família ganha, toda a família ganha. Então, o que eu vou fazer? Não importa, eu posso até não ter agora uma decisão muito sedimentada acerca do que nós vamos fazer, né? Mas o que nós temos é a convicção de que nós precisamos criar condições para os nossos filhos, por exemplo, né? Já a primeira decisão, as crianças já estavam numa escola que nós gostamos bastante, mas tinha um aspecto que nós gostaríamos de oferecer. E aí, com essa aprovação, possibilitou. Eu não sei nós não sabemos, né, o que os nossos filhos gostarão de ser, decidirão no momento oportuno. A Bíblia ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar e até quando eles envelhecerem, eles não se desviarão dele. Então, é ensinar eles o caminho e eles, quando chegarem no momento de tomar decisão, eles precisam ter a condição de estarem competitivos, de uma forma saudável, uma base muito bem sedimentada, de forma progressiva, não lá aquele turbilhão de informações junto com a dificuldade de uma decisão, né? Que a decisão implica em abrir mão de outras possibilidades. E eles não vão precisar ficar pipocando. Então, nisso aí, né, assim, isso aí é um papo filosófico. Mas é bom, né? É um papo e é verdadeiramente, e assim, é uma coisa que as pessoas pensam no sucesso, né? Poxa, eu quero ser o campeão. E nós aprendemos numa pregação há pouco tempo, e eu tenho lido até uma literatura, que é pessoas simples, feitos... Agora eu não me recordo, assim, feitos fantásticos, feitos incríveis, né? Mas nesse sentido, do pastor Pascoal Piragini. Então, assim, pessoas simples proporcionaram que pessoas com talentos surpreendentes alcançassem. E essas pessoas simples foram fundamentais no simples, no pouco que ela fez. As pessoas pensam, eu vou ser o primeiro colocado, eu vou ser o campeão, e não vivenciam o processo. E aí, tão logo eu venço,
né? Aquela ideia de eu quero aquele carro, e aí eu compro o carro, tão logo eu compro, o prazer acaba e eu entro, meu Deus, por que comprei? E agora eu tenho que pagar. Entendeu? Então, assim, é muito fácil decidir e apoiar a minha esposa. Não só, assim, eu digo que a beleza dela me chamou a atenção, mas foi o caráter que me fez, né? Pedir ela em casamento. E é para a vida, né, cara? Tu vai viver, né? Tu precisa confiar. E distante, ela já é militar muito antes de passar nesse concurso. Porque o que ocorre? O militar ele se afasta muito. E a gente trabalha com muita possibilidade. Você suspende com o navio, você tem uma previsão. Você não tem a certeza da data do retorno. Eu saí para um resgate, levei 17 dias para voltar. Eu saí para de 3 a 5 dias. Levei 17 para voltar. E é lógico que a vida daquela pessoa lá, que também tem todo um contexto, né? É importante. E eu converso com ela e é o que eu procuro passar para quem convive também comigo, principalmente para os alunos, é que a farda ela precisa ter essa questão administrativa que nos diferencia uns dos outros. Ela precisa ter essa organização, saber quem pode mais e quem pode menos, de quem é a responsabilidade, e ela precisa entender e entende bem isso. Mas dentro daquele uniforme, dentro daquela farda, tem o filho de alguém, entendeu? Tem o pai de alguém, tem toda uma bagagem ali. Aquele conteúdo é totalmente insubstituível, é completamente insubstituível. A gente costuma dizer, né? Ninguém é insubstituível. Isso é um sofisma, perpassa como se verdade fosse, mas é uma grande mentira. A pessoa ela é totalmente insubstituível. A pessoa, a função sim, o local, né? Aquela atividade que nós exercemos, e, na verdade nós não somos nada, nós estamos, né? E é muito breve, Eu tive a oportunidade de, antes da Marinha, né? Muitos amigos que hoje não estão, e é uma realidade nossa. Todos nós temos algumas pessoas que já não estão mais conosco. Alguns por uma doença, por algum, né? E outros por uma fatalidade, um acidente. Então a gente, cara, a saúde primeiro do indivíduo, a saúde mental, né? Principalmente com relação aos nossos filhos. É essa sensação, principalmente essa geração de hoje, né? Ela precisa se sentir pertencente a algo. É a sensação de pertencimento. Poxa, eu não sou o primeiro colocado, mas eu pertenço a algo. Alguém me dá valor, né? Tem um contexto, alguém gosta de mim. Né? Para ela não entrar naquele espiral de, poxa, eu tô chateado, aí depois de um tempo deprimido, pensamentos de morte e realmente pensando no fim dela, né? E não adianta ganhar tudo, ter sucesso financeiro no trabalho e tudo isso em algum momento na minha mente deixar de ter sentido. Sim. Então, não ser por alguém, isso, né? Ou para alguém. Tem que ter um fim. Tem que ter um fim. Tem que ter uma finalidade e precisa ser em pessoas. Precisa ser o foco, o fim da minha existência não pode ser em mim, aquele hedonismo, satisfazer as minhas vontades, entendeu? E não pode terminar em mim. A gente aprendeu também, numa pregação a gente aprende muito. Sim, que a bênção quando nos alcança, e o pastor, foi o pastor Douglas, né? Na PIB de Niterói. Se eu não me recordo, foi ele. Sim. Não sei se foi ele, não, foi o pastor também, o Piragini. Que a bênção é como um saco de farinha derrubado sobre o corpo, né? Foi o filho dele que falou. Um saco de farinha que eu jogo sobre o meu corpo. E depois eu passo em tudo que eu tocar e onde a planta dos meus pés passar, ali vai ser alcançado por essa bênção, por essa farinha, né? Então, assim, ela nos alcança, mas nós precisamos ser aquele canal. Ela tem que transbordar, né? E além. Eu não posso vencer por mim. Eu tenho que vencer por mim, mas eu tenho que vencer por mim para quem? Não é pro quê. Sim. Né? É para quem? É para os meus filhos, é para minha família, porque eu tenho certeza que a minha mãe, quando eu passei num concurso, quando eu casei com uma mulher digna,
Ela, caramba. Né? Criei bem. Eu dei condições pro meu filho para ser. Eu tenho certeza que os pais da Ellen também, quando ela casou... Também espero. Com certeza. Orou com tanto afinco, né? Orei sim. Esse é para outro podcast. Então, assim, poxa, caramba, tá casada com uma pessoa honesta, digna, né, temente a Deus. Poxa, minha filha passou num concurso. Então, é essa tranquilidade. Então, assim, para todo aquele contexto, aquela bagagem que vem após o indivíduo, sou eu, não estou sozinho no mundo. Ela não está sozinha no mundo. Vocês não estão sozinhos. Ninguém está sozinho no mundo. Tem sempre alguém que nos ama. Nós influenciamos. Tem algumas literaturas que dizem que nós influenciamos. Não falo com ninguém, não sou influenciador. Existem 15 pessoas aproximadamente que são influenciadas. Que são influenciadas. Ao seu redor. Isso. Sem eu nem saber. Agora imagina aquela pessoa, poxa, vocês, o poder que vocês têm de influenciar pela plataforma, pelos estudos, quem dá aula. Então, os pais têm uma oportunidade de deixar uma herança maravilhosa no mundo. Então, assim, os professores, né? Sim. Então, cada pai, cada filho, e tem cada pessoa, né, que convive com outra pessoa, independente de onde ela esteja, a que contexto ela esteja, ela tem alguém por ela, tem alguém com ela, sobretudo, né? O padre Fábio de Mello, se não me engano, ele diz que em algum momento da vida dele é importante que alguém se lembre de colocar o padre Fábio no sol, e, sobretudo, que alguém lembre depois de tirar ele do sol. Então, faz parte, né, cara? Faz parte e é isso, assim. Muito fácil tomar essa decisão. Não teve dificuldade. Em assumir o papel ali, né? Não foi. E faz toda a diferença na preparação, né? De quem tá ali, sabendo que ao seu redor tá tudo sendo tomado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas estão ok com a minha decisão. Com a decisão. Então eu posso me concentrar nisso. E aí eu queria te perguntar 2 momentos durante, eu acho que desse percurso, né? Primeiro o dia da prova e o dia que você viu o resultado. Tá, o dia da prova foi meu aniversário. É verdade. Foi meu aniversário, então assim, acordei cedo, respirei fundo, tava sol. E eu fiz, foi fundão, né? Foi no fundão que eu fiz. Você chegou aí lá ver a gente? Eu não fui porque vocês estavam lá na... a gente tinha 2 lugares. Tinha 2 lugares. Vocês estavam num lugar bem longe de onde eu tava. Aí eu falei com ele, amor, dá pra gente ir lá? Ele até olhou, ele falou, pô, amor, a gente vai perder muito tempo pra ir e voltar. Até abrir o portão. Então eu não consegui ir. Mas eu fiquei bem chateada, mas curti lá a fotozinha de todo mundo. E foi. E aí eu não consegui ir, mas eu tava lá no fundão. Então, assim, foi bem tranquilo. Porque eu tinha a questão minha psicológica, assim, graças a Deus, é muito bem assim, tô preparada e tá tudo bem. Eu tento controlar essa ansiedade. Seria mentira dizer que eu não estava ansiosa. Claro que eu tava. E tinha muita gente. Aí ele encontrou um colega dele militar, que a esposa também foi fazer, e também era enfermeira. Aí eu pensei, não é concorrente, porque minha vaga tá ali. Não é que senão a pessoa fala, é concorrente, tomar cavalo. Não, claro que não. Tem vaga pra, né? No meu caso, tinham 29 vagas. Então, uma delas era minha, tinha 28 para as outras pessoas. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Conta isso. Mas eu fui bem tranquila, respirei fundo, dormi bem a noite anterior, não estudei. Cumpri tudo, cara. Eu não estudei no dia anterior. Estudei até sexta, sim, mas sábado eu não estudei. Fiquei de boa, fiquei em casa, a gente ficou com as crianças, a gente aproveitou aquele dia, né, pra realmente relaxar, não ficar focada naquilo. Acordei de manhã bem, recebi meus parabéns, né, me preparei, fomos pra lá, tinha bastante gente, o fundão tava bem cheio. Tava. Bem, assim, quando eu sentei no dia da prova ali, tô aqui e controlando a emoção. Falei, não, vou ficar ansiosa. Eu sei, eu me preparei. E aí a gente tem que ficar falando isso pra gente mesma, né? Porque às vezes você vê um monte de gente, você olha pra cara e você acha, ele tem cara de inteligente. Aí você começa a ler a pessoa e achar que você é a pior pessoa do mundo, né? Por que eu tô fazendo aqui? Não, falar, não, me preparei, fiz o que precisava. Foi bem complicado, porque daí tem que preparar todo mundo. Até você sentar na hora, ali na sala... É tenso, né? Porque você passa por um monte de lugar, e aí você faz fila para isso, confere identidade, não pode trazer nada, não pode trazer isso, não pode trazer aquilo outro, confere bolsa, não sei o quê. Até você sentar,
Aí tá, sentei. Aí um monte de gente senta também, né? Aí tu fica olhando pro lado, tu não pode pegar nada. Aí no dia da minha, teve um pessoal que começou a pegar a folha para dar uma revisada. E eu tinha levado o mapa mental, que eu mesmo, se você ver meu mapa mental, tá todo escrito. Tem o de vocês. Tá correto. E o meu cheio de coisa, e eu botei mais coisas. Eu falei, cara, isso é importante, então eu vou deixar isso no mapa mental para só me lembrar, principalmente português, né? As figuras de linguagem, aquelas coisas lá. Então eu fui escrevendo um monte de coisa e levei meu mapa mental. Falei assim, disseram que tem uns que deixam, umas salas que deixam você olhar e outras não. Ainda peguei meu mapa mental, dei uma olhada, mas já veio o cara, guardem os materiais, ninguém pode olhar. Tudo bem, a minha sala é que não pode. Guardamos o material, né? Porque vai do que tá ali, né? À frente da aplicação da prova. Guardamos e tu fica lá parado. Aí aquela ansiedade vai vindo. Ai, tu respira de novo. Não. Fecha o olho, respira fundo, tá tudo certo. Eu estudei. E aí deram a prova. Aí quando eu abri a surpresa, e não foi só eu, porque eu só ouvia, né? O zum. Que prova é essa? Não tá nada parecido com os anos anteriores. O que é isso? E respirei fundo de novo. Falei, não, vamos ler devagar e fazer com tempo. Tem tempo, né? Claro, a gente tem que ficar cuidando por causa do cartão resposta e tudo. Mas vamos fazer devagar, assim. Quando eu saí, saiu um peso comigo junto. Terminei a prova, falei, amor, acho que fui bem. Acho que fui bem, assim, eu consegui interpretar. E aí fui falando, hoje eu não lembro de mais nada do que ela na prova. Eu só lembro do Top Gun, porque realmente foi um choque. Um choque ter o Top Gun ali. As outras eu não lembro o que caiu, eu não consigo nem lembrar. Mas eu lembro que no dia eu falei, amor, quero tal questão, o que você acha? Do sino, que também foi um problema. Eu errei. Foi o debate. Debati. Eu errei. Chamou os universitários pra perguntar. Errei, tudo bem. E aí, acho que era o comandante Monteiro, não. Nascimento, né? Ele falou, gente, eu acho que vai ser anulada. Aí eu falei, tomara, porque essa eu errei. Eu falei, não, porque ficou realmente confuso. E fiquei da torcida. Mas não, errei mesmo, perdi mesmo. Mas ganhei uma. Que foi do lado, eu ganhei. Glória a Deus. E daí eu fiz 78. Então eu falei, amor, fiquei próximo do que eu queria. Porque eu queria 80. Por uma ali, eu não fui pra você. Então eu fiz 78. Falei, não, quando eu fiz o resultado, ok. Mas aquele dia saiu um peso. Eu falei assim, não, tá, fiz o que eu tinha pra fazer. Agora eu vou esperar. Então, assim, eu não fiquei pensando, e se eu tivesse posto aquela? E se eu tivesse... Sim. Porque o pessoal, depois que sai, fica todo mundo questionando, né? E aquilo, o que você botou? O que você botou naquilo? Eu falei, não, eu desliguei total. Eu nem entrei em grupo, não vi nada. Falei, não, agora eu vou aproveitar o domingo, que é meu aniversário. Vamos aproveitar. E falei, não, deixa assim, esperei, né? Aí, claro, aí depois fui acompanhando a questão com o seu gabarito, né? As que poderiam ser anuladas, o pessoal queria anular umas 20. É normal. Muito, eu falei, não, gente, isso tudo não. A do sino, realmente, eu queria que fosse anulada. A do Top Gun, eu já não queria, porque eu falei, interpretei tão bem. Acho que acertei. E aquela coisa, né? Não vai e vem, não, vamos esperar. E aí o resultado nada, né? Porque daí, né, a gente ficava na prévia, né? Cadê o resultado? E eu imprimi o cronograma que a Marinha dá, né? Com todas as datas. E fui botando os check conforme fui fazendo. E passando, check. E aí eu falei, gente, vai ser o resultado. E aí não saía. E aí a gente ficava, vai ser, não vai sair. E aquela preocupação, eu falei, meu Deus, e não sai esse negócio. No dia que saiu... Eu vou dizer bem sincera que foi um dia comum, assim, eu acordei normal. Eu falei, cara, não posso, né? E assim, o fato de ter filho, eu acho que isso me ajudou muito. Porque as meninas falavam, ficavam no grupo, vai sair amanhã. E vai sair amanhã. E ficava naquilo. Eu falava, gente, isso é muito ruim, porque a gente fica muito tenso, ansioso, né? E aí eu falei, aí o pessoal, cara, eu vou ficar meia-noite já atualizando a página da Marinha. Aí eu falei, gente, não vai dar certo. E eu não vou perder meu sono fazendo isso, né? Porque daí já se fizeram nesse período o grupo só das enfermeiras, o pessoal foi se achando e foi se botando, né? No grupo, aí eu falei, gente, eu não vou olhar. E com as crianças acaba que eu tinha que dar atenção para meus filhos, então tem que ver dever de casa, porque a vida segue, né? As crianças têm prova, tem atividade na escola, tem atividade na igreja, então assim, isso para mim foi muito bom, porque a minha mente realmente eu consegui tirar o foco, né? Tipo assim, eu sabia que tinha um concurso, eu tava ali, ia ter o resultado, eu falei assim, não, vai vir, e fiquei dando atenção para a família em si, o que eu nos outros 3 meses não pude, fiquei naqueles outros meses ali fazendo, né? Aí, claro, adiantei. Eu fui vendo mais ou menos, quando saiu o gabarito, eu falei, tô dentro, a princípio, de uma boa colocação. Então, fui adiantando outras coisas. Fui adiantando exame de sangue, fui fazendo umas outras coisas, assim, os exames eu fui adiantando. Falei, eu acho que eu tô bem colocada. E fiquei naquela prévia, né? Acho que tô bem colocada. Então, eu fiz a minha parte, adiantei exame na fé. Fiz exames, falei, tem uns exames que tem 1 ano de validade, então eu vou fazer. E comecei a fazer. E o que foi muito bom também, que eu fui fazendo aos pouquinhos, porque financeiramente é um gasto. Né? E no dia que saiu, aí eu falei, vai sair. Aí as meninas do grupo, saiu. Eu não fiquei na internet. Eu esperei alguém dizer que saiu,
e já jogaram no grupo a lista, né? Porque o pessoal já pegou a lista do PDF e jogou. E aí eu olhei e falei, amor, passei. Mas foi muito tranquilo. Eu falei assim, passei, amor. Ele, parabéns e tal. Acho que você estava no trabalho. Tava no trabalho. Eu Você estava sozinha? Tava em casa. Eu acho que eu tava com as crianças já, porque já eles saíram no finalzinho do dia, né? Porque o resultado realmente só sai no finalzinho do dia. E aí as crianças estavam lá, aí o pessoal começou a botar. Eu comecei a ver pitar demais o celular, né? Eu falei, putz, saiu. Tá pitando muito celular. O Telegram tá bombando. Pois é, e eu não sou dessa de ficar entrando, me martirizando, não fico. Falei, alguém vai botar. E quando alguém botar, eu vou lá e vou olhar. E aí começou a pitar muito o celular. Falei, cara, acho que saiu. Acho que agora saiu. Aí abri, aí respirei fundo. Falei, cara, eu acho que deu certo. E abri e vi meu nome, realmente. Aí eu tinha ficado a princípio em 17º ou 18º, se eu não me engano. E aí, quando deu, realmente saiu o final, com o recurso. Aí, quando saiu realmente que só tinha uma, aí eu subi um pouquinho, aí eu acho que fui para 17º. E aí, depois, com o avançar, assim, aí eu fui subindo. Na minha classificação final, acho que eu fui 16ª. Eram quantas vagas? 29. Nossa, você precisava de uma mesmo? Só precisava de uma? Até pensei que quem sabe ficar entre, né, ali os primeiros e tal, né? Mas eu falei, não, tá bom. Não, porque eu pode ser o último. Né? A minha colega ficou em último, ela falou assim, Ellen, eu era 29ª. E fiquei assim, senhor, e agora? Será que vai entrar? Não vai entrar, né? Porque fica naquela agonia, né? De se tem alguém que tem recurso. Né? Ficar nos recursos. Mas eu falei assim, não, fui bem colocado. Então eu falei assim, amor, o propósito foi cumprido. Se você passar em primeiro, claro, a pessoa, óbvio, que fica feliz de que passou em primeiro, né? 01. Mas quem passou em 29º também, porque vai o propósito passar. é esse, você tá lá dentro. Depois essa classificação não serve pra nada. Nem pra te colocar lá dentro serve. Não serve pra nada. Não serve mais pra nada. Então, assim, mas eu fiquei bem tranquila, porque eu falei, não posso me emocionar com isso. Então, eu deixei o celular, olhei, falei, gente, realmente passei. Aí comecei a mandar, né? Aí circulei meu nomezinho na lista. Aí mandei pra ele, aí mandei pros meus pais, mandei pra grupo de família. Porque até então, nem minha família sabia, meus tios. Você tava estudando. Que eu tava fazendo prova. Eu falei assim, cara, que isso é ruim. Depois é chato, né? As pessoas ficarem te perguntando e você dizer, não passei. Então, eu falei, não vou avisar na família. Aí, todo mundo tem aquele grupo de família, que tem todos os parentes. Aí botei que eu não passei. Aí todo mundo parabenizou meus tios, né? Porque todos são militares. Aí eles, parabéns, Ellen, né? Não sabia, mais uma militar. Porque das netas, eu sou a primeira, né? Que faz o concurso militar, né? Vamos dizer, segue, né? Porque só tem um primo meu, 2 primos que são militares. E as primas nenhuma seguiu. Falei, não, eu vou dar a sequência da família. Vou iniciar esse. Nessa coisa do militarismo. E aí passei, todo mundo agradeceu. Falou. Mas pra mim foi um dia tranquilo, de verdade. Eu não fiquei naquela êxtase. Falei, amor, passei. Porque eu já vinha acompanhando e meio que já tinha uma noção que eu sabia que eu ia entrar, né? Dentro da... Porque tinha muita vaga. Uma coisa boa do curso de enfermagem é que esse ano realmente abriu bastante vaga. Todos abriram, na realidade. O pessoal disse que nos outros anos também tinha sido pouca. E esse, né, 320... Eu não sei se já passou de 25, mas eram 325 aproximadamente alunos que entraram. Né? Porque eles foram abrindo vaga e depois que saíram os resultados, eles também seguiram abrindo vaga. Então, assim, chegamos ao objetivo final. E aí eu falei, glória a Deus, agora respiro. Tranquila. Mas deixa eu perguntar, o seu marido falou muito ali, da conquista das pessoas, por trás das conquistas, né? Quando saiu o resultado, o que você sentiu? E por quem, né? Quais foram as pessoas que você lembrou na hora? Assim, quando saiu, assim, primeiro eu agradeci a Deus. Então, foi a primeira... Vamos botar como pessoa, porque né, eu creio que Deus é, né? Faz parte ali da Trindade. Então, eu falei, Senhor, muito obrigada. Deu certo. A primeira coisa foi o objetivo. Orei e agradeci. Segundo, a mim mesma. Porque, poxa, eu consegui, né? Porque eu tinha uma certa dúvida, assim, se eu era capaz de passar no concurso. Porque eu nunca tinha feito. Nunca pensei, né? Como eu falei pra vocês, nunca realmente fiquei buscando isso. Foi uma coisa de momento. Falei, vamos. Mas teve umas horas que a gente duvida, né? Será que eu sou capaz? Tanta gente tentando, né? Tantos anos. E as pessoas às vezes não conseguem. Né? O que me faz ser diferente? Então, realmente, poxa, deu certo. Então, obrigada a mim. Né? Obrigada porque consegui, né? Ter conseguido chegar. E depois, sim, meu marido, sem sombra de dúvida, falei, sim. A família, né? O nuclear ali, né? Meu marido e meus filhos, por ter todo o suporte. Porque sem o suporte deles, eu falei pra ele, sem ter o suporte, eu não ia conseguir nunca passar. Porque eu não ia me sentir capaz, porque em alguns momentos eu realmente não me sentia, será que realmente eu sou capaz de passar nesse concurso, né? Nunca visei. Então, e eles sempre falavam, você é capaz, você é muito além do que você imagina. Eu imaginava num nível e vi que realmente eu, né, fui além. E foi por causa dele.
Se ele não tivesse me motivado, e as crianças também, porque as crianças mesmo sem noção nenhuma, sem noção, eles ainda assim, mamãe, então toda aquela motivação deles te abraçarem e falarem que te ama e ter isso, né, um lar, né, com esse amor, né, você sente no ar que tá tudo tranquilo ali, um lar abençoado, que a gente diz, né, que tá, então assim, eu agradeci as crianças e depois eu falei, passei. É que eu não sou muito dessas empolgações, né, de fazer vibração e tal. Mas, assim, em princípio foi. Foram a eles, as crianças, e eu falei assim, e a mim também, e falei, é isso, deu certo. E ficou ali, porque eu levo muito. Cada etapa e cada decisão que a gente tem, eu sou muito prática nesse sentido e muito racional também. Então, assim, eu não sou muito emotiva nesse aspecto, eu sou em vários outros. Uma manteiga derretida. Mas nesse aspecto de decisão e tal, eu sou mais prática, assim, tipo, poxa, eu fiz o concurso, né? Passei. Estudei, que era o que eu queria que acontecesse. Era passar e passei. A perplexidade, todo mundo assim, tá. E fui bem assim, eu não fui... Claro que eu queria o resultado, tá, para constatar. Algo que assim, mas eu dentro de mim eu sentia que realmente eu tinha passado. Como falei para vocês, para mim foi tudo direcionamento de Deus. Então assim, fiz o concurso, né? Comprei daquele jeito, comprei o curso daquele jeito e senti, não, tá. Que é um sinal de que eu vou passar. E aquilo meio que já estava, não 100%, né? Que seria, né, muito altivez minha dizer que eu já tinha certeza. Mas assim, eu sentia que estava certo. Eu, né, encaminhando. Já estava pra mim, né? Ele já tinha... Ele falou, não, minhas plaquetas vão ser tuas. Vamos ter o mesmo nome de guerra e tal. Então, assim, eu meio que já estava num ambiente preparado. Sim. Então, para mim, foi mais um dia, realmente. Parece ser bobeira, assim, mas foi realmente mais um dia. E ali, tá certo, amor, agora vamos ver como é que a gente vai gastar para fazer os exames. Que é muito exame, é muito caro. E vamos para as próximas etapas. Não, gente, foi muito caro. Né? Porque pensa, seu marido é militar, você vai fazer tudo pela Marinha. Daí, ó. Né, doce ilusão. Tem prazo, né? Tem prazo. E esse ano pediram exames que a galera ficou assim, espirometria. Vamos lá, né? Teve um lá que eu nem sabia o que fazia. Pra que vai medir isso aqui? O que é isso aqui? Mas ok, vamos fazer. E fomos para as próximas etapas, mas foi bem tranquilo. Simples. Agora eu quero perguntar, né? Você achou a gente ali no patrocinado? Foi. Hoje, você indicaria o nosso curso? Não, sem sombra de... Eu falo até para as meninas lá. Porque daí as meninas perguntam, qual curso você fez? Você fez o tal? Eu falei, não, fiz C01. Que eu acho que na época nem era C01, ou já era C01. Eu não lembro. Porque foi bem no período que estava mudando, né? Foi no período que estava mudando, Era né? em Gemarinha. Isso. Mas quando eu abri a plataforma, ainda era em Gemarinha. Ainda era em Gemarinha. E aí, foi bem no momento que estava mudando. Foi bem na mudança. Bem no começo. Aí eu falei assim, não conheço. Falei, cara, mas tem que fazer o cronograma deles, é o melhor. Eu sempre falo, já estão lá dentro, né? Mas se puderem falar, eu falo, gente, claro, cada um que passou vai falar do que passou, né? Claro. Mas assim, sem sombra de dúvida, assim, pra mim, eu falei pro meu marido, pro que eu gosto, a minha proposta de estudo, o cronograma foi, assim, indispensável. Até vocês mandaram um negocinho, acho que era um formulário sobre como foi o curso, né? E eu coloquei, o cronograma para mim foi indispensável. Claro, os professores são maravilhosos. É o completo, né? Né? Cada parte, cada um ali participando desde o suporte, né? Todo mundo. Tinha uma menina do suporte que também estava fazendo o concurso e dava suporte, agora eu não me lembro o nome dela. Mas todo mundo, assim, tudo é um contexto que leva a gente à aprovação se a pessoa quiser, né? Então, assim, sem sombra de dúvida. Quem me pergunta, eu falo, você fez o curso? Fiz. C01, vai lá olhar que é bom. E para contemplar tudo isso, eu queria apresentar pro maridão também, como é que foi o sentimento, né? De também ter se debruçado sobre tudo isso, ter caminhado junto com ela nessa jornada, porque deu esse apoio tanto na parte com os filhos, cozinhando, lavando a louça. Maravilhoso. Ensinando português, tradições da Vaz. Como é que foi pra você, tipo, saber que vocês tinham conquistado, né? Porque no final foi uma conquista em família ali. Sim. Sempre acreditei muito na capacidade dela, né? Ela, assim como os nossos filhos também, né? Eles são muito mais do que eles pensam, são muito mais fortes do que eles imaginam que são. Ela tem uma capacidade muito maior do que ela pensava. Amor, você pode fazer o que você quiser. Você consegue o que você quiser. Você vai conseguir, independente do tempo que leve, se você colocar na tua cabeça que tu quer, você tem capacidade para isso.
muito mais forte, muito mais inteligente do que imagina, muito mais resiliente, muito mais capaz em todos os aspectos. E tem um professor meu de história que ele diz assim, quando eu estava me preparando, ele nem sabe o quanto que ele, né, influenciou isso. Ele diz que a diferença do fácil para o difícil é aquilo, eu chamo aquilo que eu não sei, fácil é aquilo que eu sei. Por isso que às vezes exatas é muito elementar para alguém e um universo de dificuldade para outra pessoa. Aí, tal qual a língua portuguesa. Alguns leem algo e não entendem o que está por trás da palavra, uma ironia, alguma coisa, e para outra, como assim você não entendeu? Né? Tem até o professor Clóvis, da USP, né, que ele fala isso. Clóvis de Barros. Ele leu Kant, ele leu Humes, e o professor falou para ele que aquilo era elementar. Ele, como elementar? Caramba, então, assim, eu sempre acreditei muito mesmo, de verdade, assim, ela tem uma capacidade absurda em todos os aspectos. E quando ela fez a prova, quando ela saiu da prova, ela falou essa dos sinais. Eu falei, poxa, essa daí realmente errou. Tipo assim, né? Nesse horário não há toque. Aí, perfeito. Após o silêncio, né? Após o silêncio até a alvorada. Agora eu sei. Aí, ok. Esquenta a cabeça, segue, vida que segue, vamos. Vida que segue. A prova tem várias outras questões. E aí, depois, quando a gente começou a dar uma olhada assim, por alto, falei, poxa, eu acho que foi, hein? Acho que deu certo. Aí ela, não, mas falta sair ainda o resultado mesmo final ali, o gabarito, com as anulações e tudo. E, poxa, mas eu acho que vai, mano. E, sinceramente mesmo, eu acreditava muito na capacidade dela. O que me surpreendeu foi assim, ó, eu acreditava que ela ia conseguir, mas assim, em 3 meses, 3 meses e meio de estudo para um concurso público, poxa, gente, essa é a realidade, né? Eu passei 5 anos tentando concurso, né? Não foi nesse momento, mas eu conheço esse contexto de concurso. Concurso, por vezes, é como um consórcio. Você vai, né, pagando a sua mensalidade ali, né? Você vai, né, contribuindo com o que você se propôs até ser contemplado. E então, quando saiu o nome dela, quando ela me mandou, né, o nome circulado com a setinha, eu estava no expediente e foi num dia bastante assim complicado. Eu tinha acabado de presenciar um aluno sendo desligado no curso, né, de um dos cursos que nós ministramos. E caramba, eu tô ainda digerindo essa situação, porque nós estamos ali para formar, pô. Então, a proposta não é eliminar alguém. Então, estava justamente vivenciando essa coisa do lado do instrutor, do professor, que vê um aluno não alcançando o seu objetivo, né? É um dos sentimentos mais, né, fora os que alcançam a segurança, alguém se machuca, mas fora isso, sim, quando alguém não alcança o objetivo, você tá ali para ser um instrumento facilitador. E, caramba, o que faltou? Será que eu poderia ter feito um pouco mais? Não, o que eu pude fazer, eu fiz, mas existem variáveis que eu não controlo. Isso dependeu dele, ele não conseguiu. Gerindo isso, e aí eu peguei o celular, né? No momento a gente não pode estar com o celular todo o tempo. Parei no intervalo, peguei uma mensagem da minha esposa, preciso ver, pode ser alguma coisa, né? Pode só um eu te amo, tenha um bom dia, uma boa tarde. Pode ser algo que eu preciso ir ao encontro dela, ou dos nossos filhos. Quando eu vi, opa, tem um arquivo aí. Tem uma foto circulada. Uma foto, fica meio sombreada, né? Falei, opa, tem uma foto com nomes, algo marcado, algo... Eu acho que ainda botei de vermelho. Peguei, quando eu abri a foto, eu vi o nome dela, foi aquele misto assim, caramba, eu sabia que isso ia acontecer. Nesse momento foi assim, foi o surpreendente. Foi surpreendente, caramba. Realmente agora se restava algum tipo de sentimento na cabeça dela que ainda fazia ela acreditar que ela não era capaz, né? Isso daqui não é para mim. Não, agora não. Agora ela tem a ideia de que se isso
remontando de novo, né, o professor Clóvis, se isso é para 1 ou 2, isso é para mim, pô. Então ela tem isso aí vai servir como um combustível, né? Como algo ali para ela, todo o tempo na vida dela lá passar. Se não tiver outra coisa que ela lembre, ela vai lembrando num momento que eu tive dúvida se eu conseguiria ou não, eu tive sucesso. Então, se isso aqui olha, isso aqui é difícil. Calma. Poxa, tanta gente estudando durante tanto tempo. Isso é para um ou outro, pô. Se é para um ou outro, então é para mim. Isso aqui é para mim. E é isso, é foco, é disciplina, é organização, é uma boa base, é uma rede de apoio e toda a instrumentalização que vocês proporcionam. Assim, não é como aquele... Assim como para o acidente, precisa de vários fatores. Vários fatores, vários elos fechando. A teoria do alinhamento do queijo suíço, né? Os furinhos, quando você alinha um furo com o outro, você atravessa. Então, é isso. Se você juntar aquela harmonização, né? Não é muito de nada. Não é o muito de nada, né? É aquela coisa da culinária. O arroz e o feijão funciona. O arroz e o feijão funciona. Sim. Não começa a querer elaborar, botar muito ingrediente, ou comer bem não é comer muito de uma coisa, né? É comer um pouco de várias coisas. É um pouco de tudo. Então é isso, cara. É isso. Então quando eu peguei, que eu vi o nome assim, eu tinha certeza que ela alcançaria o sucesso, né? Mário Quintana, às vezes, ele mire alvos grandes, né? Se não me engano, foi ele mesmo. Tenha objetivos grandes. No teu fracasso, você vai superar em muito os objetivos medíocres. Não existe essa medíocre, mas assim, se você tem a possibilidade de alcançar, mire alto, cara. Se você não conseguir alcançar aquele objetivo bem alto, aqueles que você considera, né? Porque mediocridade é um ponto de vista, né? Aqueles objetivos, eu vou alcançar alguma coisa relevante. E aí eu falei, caramba, a partir desse momento agora, isso pra ela não tem mais dúvida. Eu sabia que ia, mas foi surpreendente, assim, foi a cereja do bolo. Porque tem o chantilly, mas... Agora é a cereja, né? Quando tem uma cereja, você olha a cereja. E pensa que não é sorte, né? Porque às vezes as pessoas perguntam... Aí depois o pessoal vai perguntando, né? Foi a primeira vez? Porque, olha, é muito difícil passar na primeira vez. Ninguém quase passa na primeira vez. Eu falei, não, mas eu passei de primeira e tal. Mas você teve sorte. Eu falei, pô, não é sorte, amigo. Vamos lá que isso não é sorte, né? É que ninguém vê o quanto você se prepara, né? E também não se deixar influenciar pelos outros. Mas é muito difícil passar de primeira. Quem daqui a pouco vai tentar a primeira vez. Não é difícil. Se você se dedicar e seguir a proposta que lhe é dada, você vai ter um sucesso. Eu me propus, e realmente era pouco tempo para estudar. Eu falei com ele, amor, é pouco tempo? Eu nunca vi, né, o conteúdo. Mas eu falei, eu me propus, amor, então eu quero passar. E eu não quero ficar na beleza, eu quero passar bem classificada. Então, eu me propus a isso. E ninguém poderia dizer, qualquer um. Às vezes vinha um outro e dizia, mas será, não sei o quê. Eu tapava meus ouvidos para aquela pessoa e para aquela frase e eu focava em quem me motivava. Mas eu não tenho ninguém que me motive. Então, você vai ser o seu automotivador. Vai se motivar sozinho, então. Vai ler um livro, vai ouvir um podcast... seja tanto daqui do curso, seja outros que motivem, para te falar, não, você vai conseguir, você é capaz. Se um consegue, todo mundo consegue. Não é específico para privilegiados, né? Ele não é para privilegiados, ele é para pessoas comuns que se dedicam. Então, acho que esse é o principal, né? Eu acho que é a mensagem que fica, né? A pessoa ter a dedicação, o foco e querer. E aí ninguém tira da mão, né? Espero. Boa. Vou deixar essa mensagem como final, então. Eu acho que ela resumiu. Eu ia pedir a mensagem final, mas ela já colocou. Os dois eles já finalizaram de uma forma que eu acho que Exatamente. Melhorar estraga. O que eu queria deixar aqui é o agradecimento pelos dois terem trazido essa história. Eu sempre tento trazer para os alunos ou para quem está almejando o concurso que a gente precisa ter uma rede de suporte. Isso é muito importante. Que se a gente vai fazer o concurso, por mais que vai fazer escondido de todo mundo, tenha pelo menos uma pessoa com quem vocês possam contar, que quando estiver difícil, tem que ser uma pessoa que vai te motivar, né? Sim, que vai dizer que você é capaz, não uma pessoa que vai te puxar para baixo.
Então, e acaba sendo uma conquista de todo mundo que tá ali contigo, né? Eu digo que tem que sonhar junto, tem que estar com alguém que sonha junto contigo. E no mais, que você tenha muito sucesso e que seja muito feliz na Marinha, nessa nova etapa, você também, que vocês consigam ter toda essa realização, que vocês consigam realizar todos esses planos que vocês estão tendo, de coração mesmo, que vocês merecem. Muito obrigado. A gente agradece também a oportunidade, né, de nos convidar. Porque quando lançou no grupo, eu fiquei, vou ou não vou, né? Pô, vou falar o quê? E eu falei ainda pra ele, amor, a minha história nem é, tipo assim, não é uma grande coisa. Claro, o fato de ter estudado e ser rápido, pra alguns pode falar, poxa, né, que coisa. Legal. Mas eu falei, não é como aquela pessoa que, tô tentando há não sei quantos anos, e quando descobri o curso, foi a diferença, né, que traz aquele, né? Caraca, vou lá nele. Uma história simples. Depois eu pensei, poxa, mas daqui a pouco, na simplicidade, né? Uma coisa comum e diferente, né? Que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, pode motivar alguém. Com certeza. Né? Pode influenciar alguém. Alguém está ouvindo e pensa, poxa, então também posso. Então, vamos lá. E é uma oportunidade que, assim, é exposição. Né? Que a gente não está acostumado. Mas eu acho que serve para a pessoa se motivar e pensar, não, se ela conseguiu, uma pessoa comum como qualquer outra, do nada. Do nada ela quis. Então, por que não? Daqui a pouco é o que eu tô pensando isso há tantos anos, mas eu nunca tive coragem, né, de dar o passo. Então, assim, tenha coragem. E daqui a pouco, se a pessoa tá num ambiente onde ela não tem uma pessoa, porque às vezes, infelizmente, tem certos ambientes que ela não consigo ver ninguém para me apoiar. Se apoia no Senhor. Porque Deus ali, seja ele o que eu creio, ou daqui a pouco que a pessoa imagina que seja, enfim. Deus é um só, né? E ele tá disponível para aquele que quiser falar com ele. Então, se ajoelha, senta, fecha o olho aberto, comendo no ônibus, no banho, enfim. Senhor, eu preciso de forças, eu não estou conseguindo. Ele vai te dar. E ele vai conseguir suprir, você vai pensar, poxa, quem foi? Foi Deus. Não tinha ninguém, mas o Senhor, ele vai dar. Então, assim, ele é bom o tempo todo. Então, o tempo todo Deus é bom. Se apega nisso aí, compra uma Bíblia, senão vá lá na PIB de Niterói, que a gente dá a Bíblia também, para ajudar, porque o propósito é esse, né? Ele quer o melhor para aqueles que amam ele. Então, ele vai dar sempre o melhor. Foca nele. Muito bom, muito bom. Quer? Não. Bom, agradecer novamente vocês pela presença, o tempo aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai se conectar com vocês, com a história de vocês dois, e até servir de inspiração, né? Porque parece trivial, mas a união de vocês, o modo como vocês se apoiaram, o modo como vocês se apoiam até hoje, é um motivo de orgulho, assim, para quem está vendo de fora. Então, eu queria agradecer o tempo, agradecer a história, essa história simples, pareceu muito simples. E finalizar, quer finalizar pra gente? Gente, então esse foi mais um episódio do 01 Cast. Agradecemos a presença de vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, dá o like de vocês. Já se inscrevem no canal para não perder os próximos episódios também. Sigam a gente nas redes sociais, @concurseiro01_oficial. E até a próxima. Valeu!